Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa reunião secreta. E eu digo secreta porque a gente não quis fazer lá no Instagram, lá no YouTube, a gente resolveu fazer na minha plataforma do Zoom, para que eu consiga compartilhar com vocês algumas estratégias, algumas técnicas, algumas ferramentas que por lá eu não iria conseguir fazer, e por aqui eu me sinto mais próximo de vocês. Aqui é uma reunião, então quem quiser liberar a câmera, fica à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Aqui o chat vai ficar liberado, vocês podem perguntar à vontade. E ao longo dessa reunião aqui, eu vou mostrando para vocês como que funciona o método RTD. Para quem ainda não identificou o que significa essa sigla, daqui a pouquinho eu vou falar, vocês vão entender ainda melhor. Bom, eu quero começar essa reunião aqui com vocês, dando as boas-vindas, mas preciso saber, vocês estão me vendo legal? Vocês estão me ouvindo bacana? Como é que está o áudio aí para vocês? Só me sinalizem aqui no chat se está tudo certo. Se vocês estão me vendo e me ouvindo bacana, por favor. Só para saber se está tudo ok aí com vocês. Tudo certo? Tudo às mil maravilhas? Tudo certo? Alguém está dizendo aí que está sem som, vendo e ouvindo? Gabriel, fala aí para a galera que está sem som, para sair e entrar de novo, porque para geral aqui está tudo tranquilo. E para mim também está normal aqui, não tem nada de errado aqui para mim não, tá bom? Alguns estão falando que não estão ouvindo, aí só coloca aí para galera, quem não está ouvindo, escreve no chat, porque se eu falar não vai me ouvir. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à minha casa, ao meu escritório. Muito bem-vindos aqui à minha plataforma. Espero que vocês aproveitem o máximo possível do que eu vou falar aqui. Espero que vocês aproveitem, tá? Aqui a nossa metodologia que será apresentada. E conforme for ficando dúvidas, vocês podem entrar em contato aqui no chat que a gente vai falando, tá bom? Então vamos começar logo essa brincadeira. Eu falei para vocês, eu prometi lá no Instagram, prometi também no grupo que eu iria... do início ao fim, eu queria já apresentar para vocês o conteúdo, então vou só compartilhar aqui um mapa mental com vocês, para vocês visualizarem, tá? Eu preciso me apresentar para vocês, eu sou o professor Léo Paixão. Para quem não me conhece, eu sou professor de faculdade, professor de sala de aula há mais de 10 anos, acho que 12 anos, na verdade, desde 2010, 12 anos. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui apaixonado por sala de aula, tanto que, desde a época do cursinho pré-vestibular, eu já dava aula particular para as mulheres lá mais de idade, que tinham dificuldade de entender algumas coisas. E o tema do meu TCC foi Ensino Jurídico, Hora de Fazer Mudanças. Então, eu sempre fui apaixonado por ensinar, eu sempre fui apaixonado por compartilhar conhecimento. E o que aconteceu? Assim que eu me formei, um ano depois, já de advogado, eu passei no exame, para quem quiser saber, eu fui aprovado no exame CESP unificado. CESP foi o segundo unificado do Brasil, antigamente cada seccional fazia a sua. Aí assim que virou unificado, era a banca CESP 100 questões. E nessa de ser 100 questões, tinha que fazer no mínimo 50, era uma verdadeira batalha. Para quem quiser saber como foi minha aprovação em apenas 13 dias, entra lá no Instagram, lá na parte de destaque, vocês vão entender como que eu fui aprovado. Foi uma estratégia muito bem eficiente, que é exatamente a estratégia que eu vou apresentar para vocês, mas claro, muito mais sofisticada, muito mais confortável, muito mais aprimorada, porque de lá para cá já são 12 anos de sala de aula, sou advogado criminalista, apaixonado por tribunal do júri. Hoje eu leciono em dois campi de um centro universitário aqui em Brasília, que é o IESB, tá? Para quem quiser saber, moro aqui em Brasília, meu escritório em Brasília, e trabalho nos dois campi do Centro Universitário IESB. Se vocês quiserem saber mais, tem muita coisa minha lá
lá nos destaques do Instagram. Mas, pensando no exame de ordem, eu quero que vocês entendam que essa estratégia aqui que eu vou apresentar para vocês, ela não nasceu ontem, ela nasceu ao longo desses meus 12 anos já formado como professor, porque eu sempre trabalhei em NPJ. Eu fui professor de prática penal, acho que durante 8, 9 anos, acho que é um ano que eu deixei por conta da mentoria, e eu sempre lidava com alunos que estavam prestes a fazer o exame de ordem. E por muitos anos, eu aprovei 100% dos meus alunos em segunda fase. E aí, há uns 3 anos atrás, uma turma da minha faculdade falou assim, professor, nos ajude a passar. Eu falei, olha, o que eu faço com vocês? Faz umas aulas de revisão. Eu leciono 5 disciplinas, tá? Eu leciono constitucional, administrativo, civil, penal e processo penal. São as minhas áreas de domínio do direito. E aí eu fiz uma revisão, uma sequência de 4, 5 sábados, fazendo revisão com essa galera. E eu percebi que o problema não era saber o conteúdo, era como estudar. O problema era a rotina do dia a dia. Muitos até sabiam o que estudar, mas não sabiam como estudar. Outros sabiam o que estudar, como estudar, mas não tinham um controle emocional. E acabava estudando um dia, 2 dias não, 3 dias sim, 2 dias não. Topava qualquer parada que aparecesse na vida e o estudo ia ficando de lado. Foi quando, então, eu criei a mentoria. Eu estava prestes a fazer um cursinho online das minhas matérias. E aí uma aluna falou assim, Léo, o nosso problema não é conteúdo, o nosso problema é saber estudar. E aí eu reparei o seguinte, que os alunos que eu conduzia, que eu instruía a estudar para o exame de ordem, estudavam sem cursinhos, sem PDF, sem livros, assim como eu fui aprovado. E eu falei assim, vou montar então uma mentoria. De lá para cá já são 3 anos. E o que eu percebi, o que eu aprendi com os meus alunos e comigo mesmo, tá? Nessa história toda, eu já aprovei a última vez que a gente atualizou, os 1.400 alunos já no exame de ordem, se eu não estiver enganado. 1.400, não, mas tem mais, que eu não coloquei dessa galera agora do recurso. Quase 1.500 alunos em 3 anos no exame de ordem. O que eu aprendi com isso? E eu quero compartilhar com vocês. Então, papel e caneta na mão, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Talvez você esteja se perguntando, esse negócio aí funciona? E eu vou dizer para você por que funciona. Talvez você pode até suspeitar de mim, talvez você pode até achar que eu sou um charlatão, um mercenário, qualquer coisa. Mas não dá para discutir resultado. E quando eu digo de resultado, eu quero que você entenda por que eu não sou cursinho e eu tenho uma mentoria. Por causa disso aqui, presta atenção. Isso aqui são os nossos resultados. São só dos últimos 3 exames, tá bom? Só dos últimos 3, porque senão ia poluir muita coisa aqui e os resultados são proporcionais. No exame 34, a minha mentoria de 90 dias, os meus alunos estudaram 73 temas. Olha, como assim? Se você pegar o edital da UAB, o edital da UAB vai trazer em torno de 600, 700 itens para você estudar. Esse é o edital. E essa é a meta dos cursinhos. Porque cursinho, eles têm um compromisso com o edital. Então, eles vão trabalhar as 17 disciplinas e todos os temas que estão previstos dessas 17 disciplinas. O que dá em torno de 600, 700 itens a estudar. Eu reduzo isso pelo estudo que eu fiz, eu vou falar para vocês como é que eu cheguei a esses números, mas eu crio, então, um cronograma de 13, 14 semanas, tá? 90 dias, em que os meus alunos vão estudar em torno de 13 disciplinas, e dentro das 13 disciplinas, eu distribuo os temas, e chegou a um total no exame 34 de 73 temas, que eles estudaram. Dos 73 temas, caiu no exame de ordem 34, 58 questões. A gente não estuda tudo, então eu não tenho a pretensão de estudar eu não tenho a pretensão de acertar as 80 questões. Eu não tenho, porque a minha meta com vocês é fazer 40 pontos. A minha meta não é fazer 80. Então, a minha meta é acertar o número máximo de questões que eu puder dentro dos temas que eu vou disponibilizar para vocês estudarem. Então,
Entendam isso, tá? Nós acertamos 58 questões das 80, e o mínimo é 40. Por isso que eu tenho muitos alunos que fizeram acima de 50. Nós temos um aluno que fez 72 pontos. Depois a gente dá uma olhadinha lá no meu Instagram, só para mim mostrar esse depoimento para vocês, um cara lá do Nordeste. E temos dezenas de alunos que fizeram acima de 60 pontos e centenas que fizeram acima de 50. E, claro, a grande maioria dos meus aprovados estão ali na casa dos 40 até os 47, 48 pontos. Justamente porque a minha meta é fazer com que vocês façam 40. Qual é a diferença de quem faz 40 e faz 72 pontos, Léo? Nenhuma. Os dois estão na segunda fase. É isso. No exame 35, nós estudamos 71 temas. 71 temas. Dos 71 temas que nós estudamos, nós acertamos 57 questões das 80. E agora, no último exame, eu aumentei o número de temas, eu aumentei porque eu senti que a prova viria um pouco mais difícil, então, e eu percebi um detalhe na UAB. A UAB está aumentando os temas inéditos. E o que eu fiz? Eu aumentei temas inéditos de acordo com o meu estudo, de acordo com a jurisprudência que estava em alta, com o que a doutrina estava questionando e tal. Eu acabei, então, acrescentando temas que a OAB nunca tinha cobrado. E quando eu digo temas, gente, às vezes é um artigo, às vezes é uma teoria, às vezes é uma classificação, são coisas, são temas, são pontos, tá? Aí eu aumentei para 81 e acertamos 61 pontos. E, inclusive, eu tive uma mentorada que fez 63 pontos no exame 36. Ela fez 63 pontos no exame 36. Ué, Léo, mas como assim? Simples. É porque conforme você vai estudando, você vai criando uma lógica, um raciocínio. Então, acaba que tem questões que você nunca estudou, mas pelas alternativas, você acaba ganhando bagagem, experiência e conforto para ir lá e resolver, tá bom? Bom, olha só a comparação aqui, ó. A minha mentoria estudou só essa quantidade de temas aqui. E se fosse um cursinho, Léo? Se fosse um cursinho? Olha aqui, ó. Vou mostrar um cursinho, na minha opinião, melhor cursinho do Brasil, tá? Na minha opinião, o melhor cursinho do Brasil. Mas deixa eu só te mostrar aqui uma coisa. Se vocês tiverem calculadora aí, vai ser bem interessante. Gran Cursos, para mim, melhor cursinho do Brasil. Em termos de videoaula, em termos de teoria, melhor. Agora, se você pegar o Gran para estudar, olha só, por exemplo, vamos pegar penal, vai. Vamos pegar penal aqui. Beleza? Olha penal. Penal está dividido em, olha aqui, 9 subtemas, 9 grandes temas. São 9 grandes temas. Cada tema aqui, ó, tem várias aulas de 26, 27, 29 minutos. Então, ó, só na aula 1 tem quantas aulas? 4. Aí você vem aqui, ó, na 2, tem quantas aulas? Tem quantas aqui? Olha aqui é o tanto, 24. Dentro da aula 3, do tópico 3, tem uma. Dentro do tópico 4, tem quantas? Olha o tanto, 12. E vai indo, e vai indo. Ou seja, eu estou mostrando só uma aqui para vocês, estou mostrando só uma para vocês entenderem qual é a principal diferença entre a mentoria e o cursinho. O cursinho, ele vai disponibilizar todo o conteúdo, absolutamente todo. Então, você precisa de muito tempo, e não é só questão de tempo. Você precisa de uma estratégia muito boa para que aquelas primeiras aulas que você estudar, você consiga lembrar até o final dos 90 dias. Então, entenda, a estratégia de mentoria e cursinho é mais ou menos assim. Você quer chegar de Brasília a São Paulo. Você pode escolher ir de avião, de um ponto A a um ponto B em linha reta e rápido, e você vai chegar de maneira segura, ou você pode escolher um carro, por mais confortável que seja o carro. Por mais incrível que seja o carro, por mais melhor que seja o carro, você vai levar muito mais tempo e não é linha reta. E não é linha reta. E quando você anda de carro, você vê muitas informações, porque você passa por todas as cidades, paisagens, imagens. Será que quando você chegar em São Paulo, você lembra de todas as cidades que você passou? Você lembra de todas as árvores que você viu? Porque as informações são muito amplas, por mais gostoso que seja o carro. E quando você pega um avião em um trajeto de, acho que 1 hora, né? De Brasília a São Paulo, acho que é em torno de 1 hora de voo, 1 hora e pouquinho, é muito mais rápido. E poucas informações.
Essa é a grande sacada. E tem um detalhe que eu preciso dizer para vocês. Olha aqui para mim, pode anotar isso aí. Pode anotar, depois vocês me cobram. Depois vocês me cobram. Eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. Uma previsão. E depois vocês podem me cobrar isso. No exame 37, vai cair em torno de 70 a 72 questões só de lei seca. Só de lei seca. Aí eu te pergunto, faz sentido estudar tanta teoria? Faz sentido estudar aquela pancada de teoria? Porque videoaula é teoria, livro é teoria, PDF é teoria. Então, será que faz sentido estudar tanta teoria assim? Se na prova vai cair 70, 72... Ah, Léo, por que essa previsão? Porque é exatamente esse o percentual dos últimos exames. E estou falando dos últimos exames, dos últimos 10, 15, 20 exames. Uma média de 68 a 72 questões, a resposta está na lei seca. Ah, então eu já sei. Eu vou pegar, então, vai de MEC e começar a ler. Essa estratégia é a pior que você pode fazer. Por quê? Porque as questões no exame de ordem são questões casuísticas. Não vai perguntar assim para você, complete a frase. Não há crime sem lei, papapá, que defina. Não, não vai cair para você preencher lacunas. Então não adianta ficar lendo a lei seca. Você precisa saber o seguinte, como que a lei seca é cobrada? Aí é outra coisa. Aí vai narrar uma história, por exemplo, de um cara que cometeu um roubo. Na época que ele cometeu o roubo, era o crime tal, pena tal, sei lá, da agravante tal. Depois do trânsito em julgado, já com o trânsito em julgado, veio uma lei nova que trouxe tal situação. A pergunta, no final das contas, é o quê? Qual lei vai ser aplicada para esse seu cliente? E aí você precisa lembrar lá do artigo 2º do Código Penal, que vai falar do quê? Da lei mais benéfica, que vai falar talvez da abolição crimes, que vai falar, entendeu? Que mesmo depois do trânsito em julgado, eu posso aplicar a lei mais benéfica. É assim. Ou vai narrar, voltando para direito penal, né? Ou vamos pegar aqui uma matéria de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Não vai perguntar assim para você quais são os legitimados do controle de constitucionalidade concentrado do artigo 103. Não. Vai narrar lá um fato de uma pessoa que entrou com uma ação tal, da lei tal, questionando isso, e lá nas hipóteses vai perguntar, aquele cara que deu a entrada, ele é legítimo? Aquele cara que deu a entrada lá, ele deu a entrada do jeito certo? Havia uma inconstitucionalidade material? Havia uma inconstitucionalidade formal? É assim que você constrói. Então, você precisa saber o quê, Léo? Você precisa saber como que essas questões são cobradas na prova da OAB. Copa do Mundo vai começar. Copa do Mundo vai começar. E cada seleção tem a sua forma de treino. Cada seleção tem sua estratégia. Agora, o Brasil vai enfrentar... Que time que o Brasil vai enfrentar primeiro? Suíça? Sei lá. Isso não sei. Mas vamos pensar assim o seguinte, cara, porque eu sou desligadão de futebol, gente. Eu soube há 2 meses atrás que vai ter Copa do Mundo esse ano, de verdade, de verdade. Imagina que o Brasil vai enfrentar a Suécia. Suécia não, a Suíça. Vocês acham que o Brasil vai se preparar contra a Suíça do mesmo jeito que se prepararia se fosse a Alemanha ou a Argentina? Não. Onde eu estou querendo chegar? Você treina de acordo com o seu adversário. Quando o seu adversário era a prova do professor João de penal, você estudava de um jeito. Quando a prova era do professor Léo Paixão de Direito das Coisas lá do IES, meus alunos estudam de um jeito. Só que vocês não vão mais fazer prova da faculdade. Vocês não vão fazer a prova do cursinho. Vocês vão fazer a prova da FGV. E vocês precisam saber como que a FGV joga. Vocês têm que saber jogar o jogo da FGV. E como é que a FGV joga, então? Estou dizendo, mais ou menos 70 questões, o fundamento da resposta vai estar na lei seca. Então, não faz sentido vocês estudarem tanta teoria. Outra coisa. Qual é o objetivo de vocês? Escreve aqui no chat para mim. O objetivo de vocês é fazer 70 pontos ou mais, ou o objetivo de vocês é estarem na segunda fase? Escreve aqui para mim no chat. Qual é o objetivo de vocês aqui nessa mentoria? Vocês entraram aqui para quê?
Vocês querem entrar na segunda fase da OAB ou vocês querem acertar 70? Então, deixa eu te falar uma coisa. Não estuda tudo, não. São 17 disciplinas. Não estuda tudo, não. Não estuda. Eu poderia fazer um cronograma para vocês só com 9 disciplinas. Poderia. Eu poderia fazer um cronograma para vocês só com 11 disciplinas. Poderia. Mas o cronograma de 90 dias são 13 disciplinas. Só que não é tudo das 13. Não é tudo. É só aquilo que eu acredito que vai cair. E as minhas apostas têm dado muito certo. Então, mesmo que você escolha 11, 12, 13 disciplinas para estudar, estou dizendo aqui, ó, não estuda tudo. Só estuda aquilo que faz parte do padrão da FGV de ser cobrado. E, Léo, e como é que você identificou o padrão? Porque eu, Léo, resolvi todas as provas. Eu não saí resolvendo por meio de plataforma de questões. Eu, Léo, sentei e fui resolver. Eu, Léo, sentei e fui responder todas elas, inclusive as questões de disciplinas que eu não leciono. Claro, com o auxílio da doutrina, da lei. E por que eu fiz isso? Para entender como é que funciona a OAB de dentro para fora. O que ela gosta mais de cobrar? Por exemplo, por prova, 2, 3 súmulas caem. Por prova, 2 doutrinas caem. Jurisprudência, talvez 2, 3 questões. E como é que eu sei isso? Porque eu resolvi todas as provas da FGV. Tem temas que às vezes é até importante, que nunca foram cobrados da FGV, e pelo padrão dela, dos temas que ela gosta, nunca serão cobradas. Por isso eu volto a falar, não precisa estudar tudo. Queria retomar aqui nesse mapa mental, eu não quero perder o raciocínio com vocês, não quero que vocês percam o raciocínio comigo, tá? Então, qual outra coisa que eu queria mostrar para vocês? Ó, a nossa preocupação aqui é que você seja aprovado no exame de ordem. E como eu quero que você seja aprovado aqui no exame de ordem, eu queria mostrar para vocês quais são os passos para ser aprovado. Bom, a pergunta é, antes de eu começar aqui, até aqui está fazendo sentido para vocês essa reunião, sim ou não? Até aqui, talvez muitos de vocês já tinham percebido isso, mas talvez muitos e muitos de vocês ainda não tinham percebido tudo que eu já falei até aqui. Está fazendo sentido tudo isso para vocês? Essa reunião é para vocês, não é para mim. Não tem que fazer sentido para vocês. Por isso que eu estou perguntando, tá bom? Elisa, lindo, lindo, lindo. Legal, legal, que bom, que bom. Agora vamos lá. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo para você ser aprovado. Primeiro passo, vamos lá? Organização de vida. Quem sente que a semana não rende? Quem sente que você só está vivendo, só está existindo, mas não está conseguindo produzir nada na vida? Quem aqui tem a sensação de que parece que só tem montanha para você subir? Porque quem aqui tem a sensação de que parece que você passa os anos, passam os meses e parece que você não avança na vida? Talvez o que está faltando para você é uma questão de organização. É uma questão de organização apenas. Só que não é organização de estudo, Lorena. É organização de vida. Organização de vida. Sabe por quê? Você não é só OABeiro. Você não é só estudante. Talvez, além da OAB, você ainda está estudando faculdade ainda. Talvez você já tenha trabalho. Ou talvez você está desempregado e na hora que você senta para estudar, você não tem paz para estudar. Talvez você é uma pessoa que tem 2 trabalhos. Talvez você seja pai e mãe de família. Talvez você seja um filho que cuida do pai e da mãe. Talvez você seja aquela pessoa que trabalha de manhã, à tarde, faz faculdade à noite. Eu estou quase casando, né? Eu estou noivo com a Aline, eu tenho 2 filhas, a Marina de 5 anos e a Catarina de 5 meses, completou 5 meses hoje. E às vezes eu fico brincando com a Aline que ela vai para o shopping, aí ela pega o cartão, vai para lá e ela volta assim com, sei lá, umas 5 sacolas para a Catarina. Porque lá em casa agora só entra coisa da Catarina. A Catarina tem mais patrimônio do que eu. É incrível aquilo. E aí a Aline volta às vezes com 4, 5 sacolas. Aí eu viro para ela e falo assim, amor, onde é que você vai colocar essas roupas?
Aí eu falo, guarda-roupa está lotado. Olha para mim aqui, ó, ei, vocês vão estudar agora para a OAB. Vocês precisam de pelo menos, no mínimo, 3 horas por dia para estudar. Vocês precisam organizar o guarda-roupa para caber roupa nova. Vocês precisam organizar a agenda de vocês para caber um projeto novo. Vocês precisam de organização de vida. Vocês precisam organizar a agenda. Escreve aqui no chat para mim, ó. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Escreve aqui. E quando eu digo agenda dos outros, pode ser agenda de parente, agenda do chefe fora do trabalho, porque você precisa dizer sim, você não consegue dizer não, você tem medo de dizer não, você tem medo de desagradar. Você precisa de agenda para não se tornar uma pessoa multitarefa. Você precisa aprender a ter uma agenda na vida, uma rotina definida, para você poder ter tempo com seus filhos, tempo com a sua esposa, tempo para o seu lazer, mas você também precisa fazer o que precisa ser feito. Isso é vida de adulto. Trabalhar, estudar. A minha vida está uma merda, então eu preciso criar uma nova habilidade, criar uma nova competência para sair desse ponto A, que está uma merda, e ir para o ponto B. Vocês acham que esse escritório, vocês acham que a minha vida foi assim, as coisas aconteceram? Não, gente. Por anos, eu trabalhei depois do trabalho, eu estudei depois do estudo, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente faz alinhamento. Há 2 meses atrás, eu retomei um projeto pessoal, mas um projeto pessoal não necessariamente por sonho, por vida, mas um projeto pessoal porque eu estou pensando numa mentoria para a carreira jurídica. E aí eu estou pensando em fazer mentoria para magistratura, juiz, delegado e tal, e aí eu resolvi voltar a estudar. Resolvi voltar não, né? Iniciei o projeto para estudar para magistratura. Então hoje eu tenho estudo para magistratura, eu tenho o meu trabalho da mentoria, eu tenho a minha faculdade, eu tenho aqui o escritório, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha religião. Como é que eu faço tudo isso? Agenda. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, ó. Ah, Léo, eu não sei fazer agenda. Você sabe preencher isso aqui? Ó, você sabe preencher isso aqui? Você sabe preencher Excel? Olha aqui, ó. Isso é agenda. Eu tenho aqui o horário do meu treino, que eu adoro jiu-jitsu, tem o horário de estudo, tem as reuniões individuais que eu faço mentoria individual também. Eu preciso criar os posts para o meu Instagram. Eu tenho a minha aula na faculdade ESB, aula na faculdade ESB, aula na faculdade ESB, aula na faculdade ESB, estudo. Aqui, ó, para melhorar a estrutura da mentoria, tem aqui a minha mentoria de 2ª fase de penal. Aqui, ó, eu reservo esse dia aqui para gravar vídeos, para criar. Aqui, ó, olha o bloqueado aqui, ó. Isso aqui é livre. Sabe por que isso aqui é livre? Olha aqui vocês aqui, ó. Aqui vocês aqui, ó. Tô na live do RTD. Aqui, ó. Quinta-feira à noite, a live do RTD. Tá aqui. Olha aqui, ó. Eu sei que amanhã pela manhã eu vou estar estudando. Na hora do almoço eu vou pro meu treino. Amanhã minha agenda tá livre aqui no papel, mas ela não tá livre na minha vida de amanhã à tarde. Por que que amanhã à tarde ela não vai estar livre? Pelo um detalhe muito simples. Aqui, ó, nesse dia aqui, surgiu um imprevisto que foi uma consulta. E eu precisei ir para a consulta e não consegui estudar. Ou seja, amanhã eu resolvo essa pendência aqui. Ah, Léo, se você não resolvesse a pendência aqui, aí eu resolveria aqui, ó. Eu já sei que aqui eu vou resolver as pendências da minha vida. E como é que a gente monta isso? Dentro da plataforma, vocês vão encontrar uma ferramenta chamada Folha da Produtividade, onde vocês vão aprender a criar listas. Lista de coisas inegociáveis, lista de tarefas aleatórias, listas para o seu lazer, listas da sua recompensa, e vocês vão fazer a mágica, colocar dia e horário. É claro que nem todo dia vai conseguir cumprir a agenda, mas é por isso que eu vou ensinar vocês a fazer uma agenda que não esteja tão sufocada a tal ponto de que você não pode ter pendências. Quem aqui tem problema de ansiedade? Quem aqui senta para estudar e aí bate a ansiedade?
Aí já fala, ah, meu Deus, eu não consigo estudar, ah, meu Deus, eu vou ser reprovado de novo, ah, meu Deus, e aí você começa a pensar na prova, você começa a pensar na desgraça, você começa a pensar em tudo, menos na solução. Ansiedade não é a causa, ansiedade é efeito. Ó, ei, presta atenção aqui, ó. Ansiedade é efeito. O que é efeito? É consequência de alguma coisa. Você está ansioso por causa de um outro fator. E é esse fator que você tem que identificar para resolver a pendência na sua vida. É por isso que uma reunião com um psicólogo demora tanto, porque precisa investigar a causa para saber por que você está tão ansioso. Porque existe ansiedade e ansiedade. Tem ansiedade patológica, crise, pânico, precisa de tratamento médico, precisa de acompanhamento psicológico. Mas as ansiedades do dia a dia, você fica agoniado, desesperado, dá taquicardia, e você não consegue fazer o que precisa fazer, tem uma causa às vezes mais simples. Talvez o que está te gerando ansiedade é o quê? Pendências na vida. Pessoas com pendências. O que é pendência? Coisas que você já deveria ter resolvido e não resolveu. E quando eu digo pendência, às vezes é pendência de estudo. Você sabia que tinha que estudar, não estudou. Na hora que você senta para estudar, você já fica agoniado. Você fica, meu Deus, eu não estudei. Tá vendo? Você é reprovado. Coisa que você deveria ter feito no trabalho e ainda não fez. E aquilo fica martelando, martelando, martelando na sua cabeça. Isso vai te gerando ansiedade. A ansiedade, ela é caracterizada por uma preocupação com o futuro. Por quê? Porque você joga lá na frente por algo que tá, e você se desloca do agora. É excesso de futuro. E o futuro não existe. Às vezes a ansiedade é gerada pela desorganização. Tem hora que você tem tempo, mas não sabe o que fazer. Você não tem clareza do que fazer. É falta de organização. E sabe qual é o problema de pendências na vida? Quando você olha para uma montanha de coisas para fazer. Imagina que as pendências têm várias tarefas aqui, está acumulado na sua frente. Quando você olha para aquele tanto de coisas que você sabe que você tem que fazer, você tem mais ânimo para resolver? Ou você tem mais desânimo para resolver? Pendência gera ansiedade. E ansiedade gera procrastinação. Porque quando você está ansioso, você não sabe exatamente o que fazer. E aí você vai procurar conforto na comida, no sofá, na série, na bebida, na saída com os amigos. E aí você vai procrastinando as suas metas. Por isso que eu vou ensinar para vocês não só organização, mas eu vou dar técnicas e ferramentas para vocês controlarem a ansiedade. Aliás, dentro da plataforma vai ter uma reunião com a hipnoterapeuta Jaqueline Porto, para saber lidar com medo e ansiedade na preparação para a prova. Mas isso é só o primeiro passo. Olha o segundo passo aqui que eu quero que vocês entendam. Ó. Vocês precisam identificar os principais temas. E para identificar os principais temas, isso aqui a gente vai resolver para vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um modelo. Isso aqui é um modelo do cronograma da semana 1. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a semana 1. Está aqui a semana 1 de estudo. Na nossa mentoria, os cronogramas são liberados semanalmente, tá? São 13, 14 semanas, eu não me recordo bem, acho que são 13, tá? E aqui está devidamente separado. Nessa semana aqui, então, na primeira semana, vocês vão estudar penal, mas o que de penal? Não é qualquer coisa de penal. Está aqui, ó, definido, que vocês vão estudar. Inclusive, desse tema aqui que está definido, estão aqui as metas que vocês vão ter de cumprir. Ah, Léo, mas como é que estuda por questões? Eu vou ensinar. Léo, como é que faz notas? Eu vou ensinar para vocês, tá? A ética, está aqui. Está tudo definido, os artigos que vocês têm que fazer, as metas que vocês têm de cumprir. Ética, um tema de CDC, um tema de ECA, tá? Constitucional, e termina a semana com penal. E olha só que legal aqui, ó, questão de organização. Vamos imaginar aqui, ó, que no dia 2, você não consiga cumprir a meta do dia 2. Aconteceu um imprevisto na sua vida. Inclusive, por isso que eu coloco esses quadradinhos aqui, ó. Você vai deixar em branco quando você não cumprir. Quando você não cumprir, você deixa em branco. Quando você cumprir, você marca, você dá o cheque. Por que que... Opa, desculpa. Por que que isso aqui é importante? Porque olha aqui, ó, no dia 6, para vocês não passarem de uma semana para outra acumulando matéria, acumulando conteúdo. Por quê? Pendência gera ansiedade. E ansiedade gera procrastinação.
Então, tá tudo muito alinhado aqui para vocês, tá joia? Então, todos os temas, claro, a gente não vai estudar tudo de uma vez. Então, ao longo das semanas, aí vão vir alguns temas de processo civil, temas de civil, tributário, empresarial, ética, enfim. Ao longo da jornada de 90 dias, serão 13 disciplinas, só que não serão todos os temas dessas 13 disciplinas. Então, o cronograma que vocês vão receber, ele já vai identificar os temas que vocês precisam estudar, tá bom? Inclusive, neste exame, eu vou retirar dois temas, dois grandes temas, né? E às vezes grandes temas eu acabo dividindo, por exemplo, controle de constitucionalidade, eu divido, eu não coloco só num dia. Eu coloco controle difuso num, concentrado no outro. Mas eu vou tirar três temas e vou incluir outros 7 novos temas, tá? Pensando especificamente no exame 37 de vocês, tá joia? Então, em relação a isso, não se preocupem, tá bom? Agora, terceiro passo para ser aprovado. Você precisa saber estudar do jeito certo. Pega para mim, por favor. Vocês precisam saber estudar do jeito certo. Quando eu digo jeito certo, eu não estou falando que o meu é o único que é certo, mas eu criei um método, chamado método RTD. Por quê, Léo? Revisão todo dia. Método RTD significa revisão todo dia. Léo, fala sério, revisão é perda de tempo, e ainda mais revisar todo dia. Quem aqui tem dificuldade de memorização? Quem aqui estuda, na hora que estuda, entende. Mas passado alguns dias, algumas semanas, alguns meses, você não lembra de nada. Escreve um negócio aqui no chat para mim, ó. Escreve aqui no chat. Escreve uma verdade absoluta aqui no chat. Sem revisão, vírgula, não há aprovação. Pode escrever. Sem revisão, não há aprovação. O que eu posso falar do meu método ele é único. Vocês não vão encontrar nenhum outro professor que fale desse método. E eu sei porque eu comprei o método de quase todos os meus concorrentes. E ninguém fala sobre isso. Falam da importância da revisão, falam da importância do cronograma, falam. Mas nenhum tem um método RTD. É por isso, gente, que eu tenho pessoas que estavam paradas há 2, 3, 4 anos e foram aprovadas. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui a mensagem dele aqui, quer ver? Tinha uma pessoa que estava há 10 anos sem estudar, 10 anos parado, 10 anos parado, gente. Até publiquei no Instagram esses dias. Agora esqueci o nome dele. Pega para mim nos meus stories lá, só para eu lembrar o nome dele que eu esqueci, que eu postei até o áudiozinho dele lá esses dias. Vai no meu arquivo de stories, só para eu lembrar aqui o nome dele. 10 anos sem estudar. Ele formou em Direito, mas ele era personal. E aí ele passou 10 anos só como personal. E aí ele resolveu fazer o exame de ordem pela primeira vez. Primeira. Ele estudou a mentoria 90 dias. E ele foi aprovado. Na primeira tentativa, depois de 10 anos. Sabe por quê? Primeiro, ele estudou os temas que realmente eram importantes para o exame de ordem. Aliás, deixa eu conhecer vocês um pouquinho. Coloca aqui para mim. Há quantos anos você está sem estudar? Coloca para mim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi semana passada, viu? Semana passada. Ele veio até me procurar para fazer mentoria. Tem gente que está no 8º semestre, ele veio até me procurar para fazer mentoria de trabalho, estou fora de mentoria de segunda fase de trabalho. 2 anos, 5 anos, alguns vão colar grau por agora. Me formei no ano passado. Beleza, vê se você acha aí para mim. Até coloquei um áudio e tal, em 10 anos. Vê lá para mim, vou mostrar aqui para a galera. Terminei há 12 anos.
Vai no histórico dos stories, tá? Que aí você vai achar. Então, gente, o que fez ele ser aprovado? Primeiro, ele focou nos temas. Ele não focou em todo o edital. Ele focou nos temas que realmente precisam ser estudados para a prova da OAB. Para fazer 40, qual era a meta dele? 40 pontos. Segunda coisa, ele usou o método RTD. Revisão todo dia. Ele aprendeu a estudar e depois ele aprendeu a memorizar. Vocês já ouviram falar na curva do esquecimento? Depois vocês pesquisam no Google sobre a curva do esquecimento. É um teste científico criado há centenas de anos, tá? Acho que a primeira vez que fizeram ainda estava lá em finalzinho de 1800 alguma coisa. E foi feito um estudo de uma pessoa que aprendeu uma matéria hoje para saber quanto que ela levaria para esquecer aquele conteúdo. Presta atenção aqui, ó, nesse estudo. Matéria nova que você estudar agora, em 1 hora, você já perdeu 20 a 30% daquele conteúdo. 20 a 30%. Em 24 horas, você perde até 60%. Em 1 semana, você perde 80% daquele conteúdo. Então, por que método RTD? Para você driblar a curva do esquecimento. A matéria que você estuda hoje, você precisa revisá-la amanhã. Só que não é tudo. Eu vou ensinar vocês a revisarem, a fazer a revisão diária, a revisão todo dia. Não é pegar todo o material de novo e revisar. Não, porque você não vai estudar de qualquer jeito. Você vai estudar de uma maneira muito estratégica. Você não vai sair estudando por PDF, videoaula, você não vai ficar mergulhado em doutrina. Eu vou mostrar para vocês exatamente como estudar. E o como estudar envolve 3 grandes fundamentos. Questões comentadas. Ah, Léo, já estudei por questões comentadas. Como você estudou por questões comentadas? Porque uma coisa é ler, outra coisa é estudar. Segunda coisa, a partir dessas questões, nós vamos identificar a lei seca. Terceira coisa, revisão. 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 Tá joia? Eu chamei a Lorena aqui. Lorena, você consegue ligar o seu microfone? Deixa. Vê se você consegue. Deu certo. A Lorena, ela foi uma das minhas aprovadas no exame 32, Lorena? 32. Por que eu chamei a Lorena? Porque o exame 32 foi o exame mais difícil da história da UAB, sem dúvida alguma. O exame 34 foi muito, muito difícil, mas não foi confuso como o exame 32. A Lorena estudou 40 dias, Lorena? 40 dias. É porque na época, hoje não, tá? É porque na época eu tinha um cronograma, porque foi aquele exame conturbado da pandemia, né? E aí, quando lançaram o edital, falando que a prova ia ser lá no dia tal, acho que era em junho, alguma coisa assim, eu peguei e lancei um cronograma 40 naquela época. Acho que faltava 45 dias, eu lancei um cronograma 40. A Lorena não me conhecia, me conheceu pelas redes sociais, e a Lorena estudou na mentoria, é a mesma estratégia, só que mais compacto, menos temas, menos disciplinas. Acho que no seu tinha 11 disciplinas, se eu não estiver enganado, né, Lorena? Isso. 11 disciplinas. Quantos pontos você fez no exame 32, Lorena? 57. 57 pontos. Você estudou por cursinho, PDF? De forma alguma. Eu só estudei, pelo que o senhor falava para a gente, questões e lei seca. Eu não usei nada de doutrina. Nada. Mas você estudou só 40 dias. Você era à toa na época, não? Era. Totalmente. Quando, na verdade, eu procurei a mentoria, eu pensava em fazer o próximo exame, até porque eu estava no 8º semestre. Então, na verdade, quando eu quis falar à toa, eu estava querendo dizer que você tinha muita disponibilidade para estudar o dia todo. Ah, não! De forma alguma. Eu estava na faculdade ainda, né, no 8º semestre, estava pré-projeto de TCC, estava no estágio, então não tinha nada disso, já estou, não. Você tinha estágio, você tinha faculdade, e aí você estava estudando para o exame de ordem. Fazia agenda de organização de vida, Lorena? Antes, não. Não mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Lorena, gente? Para não ser só eu a perguntar, pode perguntar aí no chat que a Lorena responde.
Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vi que tem muita gente comentando, falando que está no 8º semestre ainda. Eu também, quando eu fiz, eu estava no 8º semestre. Tinha Só que na muita sua época, pôde fazer no 8º, né? O exame Exato. 32 foi o primeiro depois da pandemia não, depois do início da pandemia, né? E aí o edital do 32 autorizou no 8º semestre a fazer, né? Mas de lá para cá, voltou ao normal, você só pode fazer a prova se tiver matriculado no 9º ou no 10º, tá? Isso. É isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, a Lorena ainda vai ficar por aí mais um pouquinho. Aí vocês podem perguntar no chat que a Lorena fica atenta, tá bom? Certinho? Você achou o negócio que eu te pedi? Tem que achar aí, cara, senão eu vou passar por mentiroso aqui. Vai no... se não me falhar a memória, foi semana passada, tá? Eu até cheguei a grafar, assim, 10 anos sem estudar, tá? Ou senão depois procura no meu celular aqui no WhatsApp, para ver se acha alguma mensagem nesse sentido. A Renata está perguntando aqui, Lorena, a Redman, você estudava quantas horas por dia? Lorena, você está sem som. Que é importante registrar também que não precisa estudar horas seguidas, tá, gente? Não precisa estudar horas seguidas. Pode responder, Lorena. Gente, então, eu não fazia assim de tirar, eu tenho 3 horas e vou estudar nessas 3 horas. Era o tempo que eu tinha livre. O tempo que eu tinha livre para estudar, eu estava estudando. Eu não contava, tipo, horas mínimas. Se eu tinha em um dia 3 horas disponíveis, eu estudava as 3 horas. Se eu tinha 4 horas, eu estudava as 4 horas. Mas também não era assim seguida, porque não tinha como, né? Eu tinha faculdade de manhã, então eu acordava... Foi bem na época de pandemia, então estava online as aulas. E aí eu acordava 5 horas e estudava até a hora da aula. E aí depois eu só ia conseguir estudar à noite. Então, só um detalhe. Dentro da mentoria, eu ensino vocês quem precisa, nem todo mundo precisa, tá? Eu não gosto desse negócio de modinha. Tem que acordar 5 horas. Não. Tem gente que a rotina é loucura durante o dia, e aí precisa acordar mesmo mais cedo para estudar. E aí eu ensino um negócio que é assim, faça o certo ficar fácil, e o errado é difícil, para você conseguir acordar de madrugada para poder estudar, tá bom? Alguém me perguntou aqui quanto ao tempo, como eu conseguia tempo, justamente com a agenda, que o Léo ensina para a gente como organizar, e aí eu conseguia organizar o meu tempo, deixar meu tempo para estudar, para fazer tudo que eu tinha para fazer. Fantástico. Sou viva, tal, Lorena. Vocês estão vendo uma morena aqui, ó, a Liniane, já eu chamo ela. Não é agora não, Aline, já eu te chamo. Vocês vão também se encabular também. Só um detalhe, Lorena. Uma das coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, então já vou te aproveitar. Uma das habilidades, né, para estudar esses 90 dias e sair bem na prova, é controle emocional. E você perdeu uma pessoa, um ente querido, não sei se foi na semana ou nos dias antes da prova, não teve uma história assim? Foi no dia, professor, foi no dia de Covid, né? Foi na hora que eu acordei, na hora que eu peguei meu celular, a primeira coisa que eu vi foi essa notícia de que um tio meu havia falecido de Covid. E aí tava naquele tempo, assim, bem no auge da pandemia também, né? No exame 32 já tava uma tensão por conta disso. E aí, como que eu não me desestabilizei emocionalmente? Foi uma situação muito difícil. Claro que eu senti muito aquilo, mas eu também tinha um objetivo. Apesar de ficar muito triste e sentir a morte dele, naquele momento eu não poderia fazer nada para mudar isso. Então eu fiz o que eu tinha que fazer no dia, que era a prova. E o que me ajudou a controlar a ansiedade, o meu emocional, foi justamente o tempo que eu estudei. Porque eu cumpri as metas direitinho, eu estudei tudo direitinho. Então, eu me senti orgulhosa de mim naquele momento que estava fazendo a prova. Então, eu me senti que eu tinha feito o que eu podia ter feito no tempo que eu tinha. Então, isso ajuda muito, muito na hora da prova, de controlar a ansiedade. Você ter consciência daquilo que você fez, o tempo que você fez, e esperar que seja suficiente. Obrigado, minha amiga. Estava aqui achando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Achei no celular e agora eu vou compartilhar aqui com vocês a história do Marlon. Para quem está perguntando aí sobre o tempo de estudo, tá? Olha aqui, ó. Eu recebi a mensagem do Marlon, ele foi meu aluno aqui lá, ó. Lá, 2 de agosto, ele me mandou uma mensagem. 2 de agosto ele me mandou uma mensagem e tal, eu respondi para ele.
tal, ele entrou na minha mentoria de 90 dias. Presta atenção aqui na história do Marlon aqui, gente, ó, presta atenção. Boa noite, professor, tudo bem? Te enviando a mensagem para dizer que fui aprovado, tá? Eu tinha acertado 37 questões e, como eu não gerenciei muito bem meu tempo no dia da prova, eu deixei de marcar no caderno de resposta umas 4 questões. E aí também acho que anularam 2, bom, enfim. Então, hoje de manhã, eu olhei, acertei 41 questões. Beleza? Agradecer, porque o seu método é infalível mesmo, hein? Depois de 10 anos parado, eu ter conseguido esse feito aí, para mim foi muito gratificante. Estou muito feliz. Não sei se você consegue me indicar a teoria ou algum curso, alguma coisa para... Eu escolhi trabalho, né? Que é a matéria que tem mais afinidade. Se puder me ajudar com isso, tá bom? Vocês ouviram a história do Marlon? Aí eu fiquei encabulado, né? Não sabia quem era o Marlon até então, né? Eu acabo respondendo muitas pessoas no meu WhatsApp, mas, enfim, eu não sei quem são todos os meus alunos, né? E aí eu falei, caramba, 10 anos. Aí eu perguntei, você fez o de 90 dias? Ele, 90 dias. E faltando 2 semanas, adquiri o cronograma 13, que é um cronograma de revisão, que depois eu, né, oportunamente eu falo para vocês o que é isso aqui. Aí eu, cara, fiquei besta, né? 10 anos sem estudar. E aí eu perguntei, você fez algum exame? Ele fiz na faculdade de Educação Física, me formei. Nesses 10 anos, não fiz nenhum exame e não estudei nada relacionado a direito. Cara, sério, 10 anos. E assim, o aluno que eu já tinha visto, né, que tinha ficado mais tempo sem estudar e foi aprovado na minha mentoria, foi a Anne Gley, que atualmente é minha mentorada de segunda fase em civil, sou professor de segunda fase também de civil, mas mentoria individual. E a Anne Gley estava 4 anos zerada também de estudar, e a Anne Gley fez 46 pontos. Então, assim, tinha sido a pessoa com o maior número de anos, né, sem estudar que eu tinha visto na minha mentoria. Aí veio o Marlon agora, essa conversa foi agora, aqui dia 8/11, né, que ele já está se preparando para a segunda fase de trabalho, estou fora na segunda fase, né. Aí ele é obrigado por criar esse método de estudo, hoje me sinto muito mais seguro e capaz de encarar novos desafios. Então, até pedi autorização dele para me mandar, para colocar no Instagram, se depois vocês quiserem mandar mensagem no privado dele, ó, é só pesquisar Marlon Clay, sei lá, né, mas é com 2 L's, se vocês quiserem depois mandar mensagem lá, perguntar se é verdade essa história. Então, assim, gente, aprova. Vocês só precisam estudar os temas certos e do jeito certo. É isso, tá? Mas continuando aqui nas habilidades, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês outras coisas. Então, método RTD, revisão todo dia. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Reparem aqui numa coisa, ó. Aqui, isso aqui é o cronograma, tá? Isso aqui é o cronograma de estudo. Reparem aqui, ó. No dia 1, tá aqui as metas de estudo, tá vendo? Mas olha aqui no dia 2, revisão do dia 1. Olha aqui no dia 3, ó, revisão do dia 2. Dia 4, revisão do dia 3. Dia 5, revisão do dia 4. E aqui no sábado, né, no dia 6, revisão do dia 5. Revisão todo dia. Não estou brincando com vocês, é revisão todo dia, tá bom? Essa é a grande sacada, isso aqui é muito importante, tá bom? Senhoras e senhores, calma que eu ainda não disse todo o valor. Gente, existe uma diferença entre preço e valor. O que eu estou dando para vocês aqui é o valor. Eu estou mostrando para vocês o que é capaz de transformar na vida de vocês. Então, o preço, aquele número, vocês só vão ver lá no final, tá? Lorena, teve alguém aí que perguntou se você passou na segunda fase de primeira, depois você responde aí no chat, tá? Eu não vi se respondeu ou não, mas só responde. Voltando aqui, ó. Qual é o quarto passo? Terceiro passo, né? Saber estudar do jeito certo, método RTD, que vocês vão aprender direitinho. Quarto passo, controle emocional. Vocês viram a história da Lorena, né? Vocês viram a história da Lorena. Deixa eu rapidamente chamar aqui uma outra pessoa. Flávia, eu queria falar algo. Pode colocar aqui no chat, Flávia, tá bom? Pode falar aqui no chat. Eu só queria... Cadê a Aline? Tá aqui, rapidinho. Cadê a Aline? A Aline tá aqui. Aline, libera seu som aí. Pronto. Boa noite, Aline. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Tudo o áudio tá certinho? ok? Tá ok. Tudo bem. Você tá falando de qual cidade, Aline? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Eu preciso conhecer Bahia. Ainda não tenho esse prazer ainda. Minha amiga, você fez o exame 35, e no exame 35 você fez quantos pontos?
33. 63 pontos. Eu vou encurtar aqui, porque o nosso tempo é realmente muito curto, tá? Então, eu vou selecionar aqui algumas perguntas, mas quem quiser fazer pergunta para a Aline, pode colocar no chat que ela responde no final, tá joia? Aline, você estudou pelo cronograma, pela mentoria 90 ou 60? Professor, não foi nem 90 nem 60, né? Foi uma adaptação dos 60. Foi. É que quando você chegou a mim, já tinha começado de 60, não era? Já tinha umas Exato. 2, 3 semanas que tinha começado de 60. Isso. Maravilha. E na época, minha amiga, você também tinha o dia livre à toa? Como é que você estudou? Quantas horas você estudou? Quem dera, né, professor? Não tinha um dia livre, na verdade, eu não tinha nenhum tempo livre. Eu tinha estágio na procuradoria de manhã, eu tinha estágio no escritório à tarde, tinha faculdade à noite, porque estava de 8º, 9º semestre, e ainda tinha meu filho para lá para a escola, pegar da escola, dar atenção. Então, assim, eu não tinha tempo nenhum. Se fosse por vontade, eu não teria feito o exame, mas graças a essa agenda que eu levo até hoje, né? Eu digo assim que essa agenda não foi só para a prova, mas para a profissão, né? Quando vocês começarem a atuar, vocês vão ver que prazo é uma coisa que você não pode perder. E a agenda ajuda muito nisso também. Então, assim, a profissional que eu estou sendo hoje é graças também a essa agenda, não só a prova, não. É na profissão mesmo. Vocês que entrarem na mentoria, não é pretensão minha, não é presunção minha. O que eu ensino na mentoria é muito mais do que estudar. Muito mais do que estudar. E quando a Aline fala que ajudou ela a se organizar no trabalho, é porque as ferramentas que eu passo de agenda, hiperfoco, para cada disciplina, folha da produtividade, é coisa que vai ensinar vocês para a vida. Para a Exatamente. vida. Para a vida. Eu não posso trazer aqui todos os aprovados para falar as facetas da vida, né? Mas, sei lá, as meninas são novinhas, né? Não sei qual a idade de vocês, mas a gente teve pessoas aprovadas aqui de 57 anos, de 67 anos, que foram aprovados. Inclusive, tem um depoimento de um senhor, depois eu vou procurar aqui agora, acabei de lembrar dele. Ele já tinha feito uns 2, 3 exames, ele formou lá por volta de 50 e poucos anos e falou que só ia fazer o exame da OAB depois de 60. Aí ele fez uns 2, 3 exames, não passou, e quando adquiriu a mentoria, estudando direitinho, ele foi lá e passou. Ele tinha mais de 60 anos. Então, assim, essa metodologia, ela serve para qualquer idade, para qualquer situação. Tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Inclusive, quem já está com o pé atrás, achando que tem coisa demais, já vou adiantar uma garantia que eu dou para vocês. Pelo CDC, vocês têm 7 dias para se arrepender. Eu dou 10. Para vocês entenderem a metodologia e começar a praticar por 7 dias. Fiquem tranquilos. Que se não der certo, se achar que essa merda não é para você, você pede o reembolso. Então, sim, é só para dizer para vocês, sim, acalmem o coração de vocês. Talvez muito, aqui a maioria, talvez 90%, 95%, nunca tinha ouvido falar de mim. Quem aqui só ouviu falar de mim num anúncio no Instagram, por exemplo? Mas o nosso trabalho é muito sério, porque eu tenho 2 filhas para honrar e eu levo isso muito a sério, gente. Tá bom? Bom, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para a Aline. Estava falando de controle emocional, porque a Aline também teve frustrações bem delicadas, não foi, Aline? Assim, na semana da prova, teve umas situações bem delicadas, não sei nem se você compartilharia ou não, mas que você chegou da prova e foi lá e arrebentou, né? Isso, então, como é algo assim, professor, que eu digo que foi o gosto da vitória, né? Eu consigo falar mais sobre isso hoje, né? Mas na época da semana, né, que eu iria fazer a prova, ou seja, ia fazer a prova no domingo, na sexta, mandei mensagem pro professor Léo desesperada, porque eu tinha descobrido, né, descobri uma traição da pessoa que eu estava na época, e eu não esperava, porque a gente faz a OAB não só por, por nós, né? A gente faz pela nossa família e tudo. Então, assim, para mim foi um baque, porque eu pensei nisso, será que, poxa, eu dei tempo demais para a OAB e não cuidei das coisas que eu tinha que cuidar? E aí você se pergunta isso o tempo todo quando você está estudando, porque você precisa focar, você precisa largar tudo para focar nisso para o bem de todo mundo.
E aí passou um filme na minha cabeça, meu Deus, será que eu fiz certo de realmente focar na OAB e esquecer? Mas aí depois você vai vendo que quem ama entende, que quem ama vai estar ao seu lado. E o professor Léo falou comigo, não, você estudou esse tempo todo, agora você vai desistir, não pode, você chegou até aqui. E foi nisso, eu me concentrei nisso, não só essa questão que aconteceu bem na semana, mas várias questões que sempre acontecem, né, quando a gente está perto de fazer a prova. E graças a todas as falas do professor, as aulas que eu achava até, meu Deus, é o quê? Aula para a OAB ou é aula de incentivo, de autoajuda? Mas depois você vai vendo que quando você precisa, você lembra de cada frase que ele fala e é isso que te motiva, né? A questão de não virar a agenda do outro, a questão de imprevistos são previstos, é para acontecer. Isso aí vai Vítimas acontecer não todo vencem. dia, mas não vence. Então, assim, tudo isso que a gente pega, né, e acha que é besteira, aí ele falando, eu vou ter aula disso, eu quero aula de assunto. E quando você se vê na situação, que você vê essa voz falando isso, que te acalma, que te dá força também para você continuar, você vê o quanto é essencial. Então, para mim, o mais importante foi isso. Nesse momento, mesmo com essa decepção, assim, meu Deus, que eu nem esperava nesse momento, eu parei e pensei com a frieza que eu adquiri estudando, porque o bom do professor Léo é isso, é que a gente não só aprende o conteúdo, mas a lidar com o seu emocional, porque muita gente perde não porque não sabia o assunto ou algo do tipo, Isso é mas porque importante. não estava preparado emocionalmente, e o Ótimo. professor vai desenvolvendo isso no decorrer de todo o cronograma, tanto com as reuniões que ele traz, quanto com as reuniões já gravadas, tudo isso. E a todo momento que você precisa, porque eu precisei Excelente. na sexta-feira e ele me ligou e me ajudou muito. Obrigado, Aline. Obrigado pelo carinho. Isso que a Aline falou que é importante. O que acontece? Esse método RTD, ele vai garantir que você vai lembrar no dia da prova tudo que você estudou. Então, eu garanto para vocês que o conteúdo que vocês levarem, que vocês estudarem comigo, vocês vão levar o suficiente para fazerem 40 pontos. É uma promessa, vocês podem me cobrar isso depois. Só que tem um detalhe. Por que nem todos os meus alunos são aprovados? Calma, também não é assim, 100% de aprovação? Não, gente, não. Mas por quê? Não é que não tem um conhecimento. Claro que tem muitos que não executam, tem muitos que não exercem o quinto passo, que já eu vou falar, só que tem muitos também que no dia da prova perdem o controle emocional. Mas quando você controla o emocional, controla o medo, controla a ansiedade, controla a preocupação, você foca naquilo que precisa ser feito. Quando eu falo de medo e ansiedade, é uma ideia projetada no futuro. É uma ideia, isso não existe. Qual é a ferramenta que eu vou ensinar para vocês? Focar no agora. Focar no agora. Como é que eu foco no agora? Com chart neurolinguístico, com técnica de respiração, enfim, o ritual. Alguém me perguntou aí sobre recursos que precisa ter na mesa antes de começar a estudar, né? Vocês vão aprender um negócio chamado ritual, para aquecer o cérebro. Sabia que o cérebro precisa ser aquecido? Tem gente que vai... Não existe um atleta, né? Nenhum atleta de qualquer modalidade esportiva que não faz o aquecimento antes do jogo. Nenhum. Por que você não faz o aquecimento do cérebro? É por isso que muitas vezes você senta para estudar e o negócio não rende. Por conta da ansiedade, do medo e às vezes por causa da absoluta distração. Eu vou ensinar vocês a neutralizarem a distração, controlarem o sentimento de vocês para fazer o que precisa ser feito. O Gabriel está falando aqui para eu dar uma técnica para vocês de controle da ansiedade. Vocês querem uma técnica de controle da ansiedade aqui agora? Vocês querem? Rapidinho? Faz assim com o dedo, ó. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deixa a mão aberta aí. Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ansiedade é quando o seu pensamento está no futuro. É excesso de futuro. Então, você precisa fazer com que o seu pensamento volte para o agora. Então, como é que você faz para voltar para o agora? Tem várias outras técnicas. Essa aqui é só uma, tá? Neste exato momento, para vocês voltarem para o agora, pensem, vejam 5 coisas que vocês estão vendo agora. 5 coisas que vocês estão vendo agora. Então, por exemplo, 5 coisas que vocês estão vendo agora. Eu estou vendo aqui meu microfone, aí você fala, microfone diferente, bonito. Você começa a conversar com agora. Estou vendo aqui minha webcam aqui da Logitech, legal, olha a cor dela. Você começa a dialogar com o que você está vendo. Você olha para o mouse, você fala, você conversa com ela. Você olha, estou aqui com o meu tercinho aqui. Você começa a olhar 5 coisas que estão à sua volta. E você fala com
com você mesmo. 4 cores que você está vendo agora. 4 cores que você está vendo agora. Quais são as cores que você está vendo? Cara, eu estou vendo ali um branco, mas aquele branco também encardido. Aquela cor da mesa é estranha. Você está vendo aqui um branco, um bege, e você começa a conversar. O que você está fazendo? Voltando para o agora. Quando você dialoga com o agora, você esquece o futuro. E você controla a sua respiração, você controla seu emocional. 3 coisas que você está tocando agora. 3 coisas que você está tocando agora. Tocando agora. Então, você está tocando a mesa com o braço, a roupa que está tocando aqui a sua pele, o bumbum que está tocando a cadeira, 3 coisas que você está tocando agora. E você começa a trazer seu pensamento do futuro para o agora. 2 pessoas que te amam. Você tem certeza. Lembre delas. 2 pessoas que te amam agora. Ou 2 pessoas que você ama. Por fim, a meta do dia. Qual é a meta do dia? A meta do dia é estudar empresarial. Então, peraí. O que eu tenho que saber sobre empresarial? A meta do dia é estudar condicional. O que eu tenho que estudar de condicional? Aí você volta a sua atenção para aquilo que você precisa fazer. Tem várias outras técnicas para controlar a ansiedade e medo, mas essa é uma técnica que resolve na hora da crise. Você sentou para estudar, seu pensamento viajou, deu taquicardia, você está agoniado. Cara, respira e faz a técnica do 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Vamos voltar para cá, ó. Aline, obrigado, viu, minha querida? Deus abençoe você. Então, vamos lá, ó. Outra coisa. Você sabe que você precisa ter disciplina e constância para estudar. Eu sei que você sabe disso. Mas você também pode ter motivação. Você não pode ser refém da motivação. E você precisa criar uma motivação. Sabe como é que você cria motivação? Sabe como é que você começa a gostar de estudar? Como eu aprendi a gostar de estudar ambiental, empresarial, tributário, que agora para a magistratura eu tenho que estudar tudo isso. Como é que eu desenvolvi o gosto? Você precisa criar um motivo, uma recompensa. Por que eu estou estudando? Cara, eu estou estudando porque lá na frente eu vou fazer mentoria para a magistratura. Nem sei se eu realmente vou exercer. Eu quero pegar a aprovação, isso é certo. Eu quero estudar para aprender, para ser um cara intelectual, para ser uma pessoa interessante, para as pessoas perguntarem para mim e eu saber responder. Para minha mãe, meu avô, minha namorada, os pais da minha namorada me perguntar sobre determinado tema, eu sei falar sobre aquilo. Isso dá significado para aquilo que você está fazendo. Vocês precisam significar o estudo da OAB. Por que você está estudando, cara? Você não pode simplesmente estudar porque a manada está estudando, porque alguém disse que você tem que estudar. Você não tem que fazer nada. Você é livre. Você não é obrigado a estudar, você não é obrigado a fazer aquilo que é o sonho do seu pai, de sua mãe, do seu periquito. Não. Então, você tem que ter clareza. E aí, quando você tem clareza, você dá significado. Por que eu estou estudando para a OAB? Por que eu entrei nessa bocada? Por que eu entrei nessa jornada de 90 dias? E todo dia, quando você for estudar, lembra desse significado. E o estudo ficará mais leve, porque agora você não está estudando por estudar aquela matéria chata. Você está estudando por causa disso. Isso é motivação, gente, para quem não sabe. Motivação não é um espírito animador. Não, isso é alegria, isso é ânimo. Talvez isso é até inspiração, mas motivação é quando você dá significado. Quando você vai para a academia todo animado, e você pensa tanto no resultado, que você vai animado. Mas vai passando os dias, você esquece disso. E a nossa mente não consegue pensar 2 coisas ao mesmo tempo. E aí você deixou de pensar no resultado, no porquê que você estava indo para a academia e começou a pensar no desconforto do peso, no desconforto de estar no meio de outras pessoas, de ter que sair de casa. Você ocupou a sua mente, você tirou o significado da sua mente e colocou condições. E quando você coloca condição demais, você sufoca o significado. E aí você fica desmotivado. É aquela hora que você começa a falar, hoje eu estudei na base da... como é que a galera fala? Na força do ódio. Precisa não. Seu estudo pode ser leve, pode ser confortável. Quando você lembra do porquê que você está estudando, do significado que aquilo tem para você. Por que vocês estão estudando? Para ser um grande advogado? De renome? De status? Ou só para pegar a carteirinha? Isso não tem muito significado. Não tem. Por isso que acaba desistindo rápido, desmotivando demais. 5º passo. E isso aqui a gente precisa falar sério. 5º passo. Eu estou falando com pessoas adultas. Eu estou falando com pessoas
Estou falando com pessoas, são gente grande, maduras, inteligentes. Aqui, quando eu falo de ter foco e autorresponsabilidade, é porque você precisa fazer, muitas e muitas vezes, aquilo que você não gostaria de estar fazendo. Mas você sabe que precisa fazer. Isso é constância, isso é autorresponsabilidade. Sabe como é que a gente exerce a autorresponsabilidade? Quando você recebe um convite para sair com a galera, você olha para a sua agenda e fala assim, minha agenda não permite, hoje eu tenho que estudar. Porque quando você não tem agenda, vira agenda dos outros. E você não sabe o que é ser autorresponsável. É quando você fala assim, ó, Netflix, hoje não. Hoje não. Hoje é dia de estudar. Eu ainda não terminei minha meta. Eu ainda não cumpri a minha meta de hoje. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é você chegar em casa depois de um dia de trabalho e falar assim, eu ainda tenho que estudar. E não se entregar para a preguiça, para o cansaço físico. É você ter autorresponsabilidade de, hoje à noite eu vou estudar, então eu vou controlar a minha alimentação para que eu não chegue com o estômago muito cheio em casa e eu não tenha disposição para estudar. Isso é autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade, senhoras e senhores, é colocar o despertador 5 horas da manhã, se for necessário, e levantar 5 horas da manhã. Porque se vocês não conseguirem vencer o aplicativo do Soneca, o botão do Soneca, vocês acham que vão vencer da FGV? Para pensar. Se vocês não estão conseguindo vencer o Soneca, se vocês não conseguem vencer um convite para sair, vocês acham que vão vencer a FGV? É gostoso muitas vezes ficar no sofá, sair com os amigos? É. Mas ficar no sofá, ao invés de estar estudando quando você deveria estar estudando, a não ser que você tenha colocado na sua agenda, isso aqui é horário de Netflix, tranquilo, é a sua agenda, desde que você coloque lá todas as outras coisas, tudo bem. Mas se não for, o que a Netflix vai te devolver? Se você der 2 horas para a Netflix, o que ela vai te devolver? Se você der 2 horas para os seus amigos no barzinho, o que eles vão te devolver? Eu não sei, estou perguntando mesmo. A única coisa que eu tenho certeza é que o estudo devolve. E se devolve, gente. Quem acompanhou meus stories no feriado, 15 de novembro, terça-feira, eu trabalhei o dia inteiro aqui no escritório, fui para casa, trabalhei o dia inteiro, de 10 até as 19 horas. Passei na casa da tia da minha noiva, peguei as meninas, fui para casa. Tomei banho, jantei, fui para a mesa de estudo. Estava estudando para magistratura naquela noite. E fiquei até 3 horas da manhã estudando. Até 3 horas. No outro dia, tinha que acordar cedo para dar aula, que quarta-feira pela manhã eu estudo. Olha, por que você estudou até tão tarde? Porque eu tive que resolver umas pendências, tive alguns imprevistos ao longo do dia, apareceu umas reuniões individuais que não estavam programadas, mas eu precisei cumprir a meta. Sabe como é que a gente vence na vida e a gente vence a FGV? Dando atenção à meta do dia. Que está na tua agenda, que está no teu cronograma. É falar assim, ó, hoje é dia de estudar, e estudar, cara. Chega, para. Para de ser preguiçoso, para de dar desculpa. Para de ser uma criança num corpo de adulto. Para. Eu não estou falando que é gostoso estudar, não. Não estou falando que é um passeio no parque, não. É desconfortável. E no início desse projeto, vocês vão sentir mais desconforto ainda, porque é um método que vocês nunca usaram na vida. Vocês vão passar pelo desconforto. Mas vocês são adultos. E tem uma coisa na mente de vocês assim, ó, sentou para estudar, só levanta, só para quando acabar. Porque quando você fala assim, eu vou estudar até dar conta, isso é muito subjetivo, cara. Até dar conta é o quê? De repente vem os pensamentos aleatórios, parará, e você fala assim, hoje não está rendendo. Aí você para. Ou você passou uma chateação ao longo do dia com teu chefe, teu namorado, você chega em casa e fala assim, hoje eu mereço não estudar. Hoje eu mereço sair com os amigos. Merecimento é para quem dá resultado. Merecimento é para quem dá resultado. Você está deixando de fazer o que você deveria estar fazendo. Isso é controle emocional, isso é inteligência emocional, isso é foco. Isso é autorresponsabilidade. Aprender a desenvolver. Gente, e tudo isso que eu estou falando é treinável. Talvez você foi aquela pessoa que tudo que você começou, você não terminou. Talvez você é aquela pessoa que é ótimo para começar, mas é péssimo para terminar. Talvez você é aquela pessoa que começa, bateu o desconforto, o cansaço, você já para. Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas deixa eu te falar. Está na hora de treinar, ser diferente.
Está na hora de treinar a sua mentalidade e o seu comportamento para aquilo que você começa. Você termina. Você não pode perder para a Netflix, cara, porque se você perder para a Netflix, você vai ganhar de quem na vida? Se você perder para o Despertador, você vai ganhar de quem na vida? De um promotor? De um outro advogado? Aprende uma coisa na sua vida. Não existe concorrência para quem é bom, mas para quem é bom. E para ser bom, a gente tem que pagar um preço alto. A gente paga um preço alto. Até aqui, gente, ficou claro quais são os passos, sim ou não? Até aqui, deu para entender como é que funciona o nosso trabalho? Ou, daqui deu para entender o que vocês vão precisar desenvolver para serem aprovados no exame de ordem? Está fazendo sentido tudo que eu estou falando para vocês, sim ou não? Porque agora eu quero mostrar para vocês a metodologia RTD por dentro. Eu quero mostrar os bastidores para vocês. O que vocês vão receber? Como é que vocês vão ter acesso? Como é que funciona? Como é que é a brincadeira aqui? Preparados? Vamos lá? Deixa eu mostrar então para vocês aqui o método RTD por dentro. Cadê? Tinha deixado aberto aqui. Aqui, pronto. Ó, primeiro vamos lá. Quando vocês adquirirem, se adquirirem, é claro, vocês vão receber um acesso a uma plataforma. E tudo começa nessa plataforma. E aí eu preciso dizer aqui para vocês, olha só. A plataforma vai ser essa daqui, ó. Método RTD. Vocês vão receber exatamente isso aqui. Vocês vão receber um e-mail com um link que vai dar acesso a isso aqui para vocês, tá? E aí, ó, tá tudo separadinho aqui por módulos. Comece por aqui, tá aqui, bem-vindos à mentoria. É bom que vocês assistam isso aqui para vocês saberem que precisam entrar num grupo de WhatsApp, que vocês vão ter um grupo do WhatsApp VIP comigo, onde eu vou estar, onde o meu time vai estar, para tirar dúvida de vocês, para mandar links das reuniões semanais. Daqui a pouquinho eu vou falar da reunião semanal. Mas é importante que vocês entendam como que vai funcionar, tá? Aqui eu aprofundo em alguns temas com vocês, tá? Aqui, ó, eu vou ensinar vocês a se organizarem. É aqui que o jogo começa. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros. Isso aqui eu desperto a consciência de vocês. Eu vou ensinar vocês a fazerem a folha da produtividade e depois vocês vão fazer aquela planilha semanal. Vira a minha planilha semanal no início da reunião? Quem não viu minha planilha, né? A minha vida, estou abrindo aqui a minha vida para vocês, tá? Aqui eu vou falar de ambiente, tá? Alguém me perguntou assim sobre ambiente, aqui eu vou falar de ambiente, tá? E aqui, dentro do método RTD, é onde realmente está a cereja do bolo. Aqui eu mostro para vocês a dinâmica do cronograma semanal, como que ele foi montado, né? Como que ele foi estruturado para vocês entenderem. Aqui vocês vão aprender a estudar. Aqui vocês vão aprender a estudar. Vocês vão aprender a estudar fazendo questões e escrevendo um caderno de notas. Não é resumo, são notas. E eu vou explicar o que são notas e como fazer as notas. E detalhe, tem gente que fala assim, ah, Léo, eu fico assistindo esses vídeos, mas depois eu não sei fazer. Não se preocupe, ó. Eu vou até abrir aqui para mostrar uma coisa para você. Ó. Aqui é um vídeo, mais ou menos uns 10 minutinhos, falando como que resolve questões e o caderno de notas. Mas aqui, senhoras e senhores, ó, nesse segundo vídeo aqui, é um vídeo aqui, ó, como fazer as notas de constitucional. Ou seja, eu estou estudando na pele de vocês como fazer isso aqui, tá bom? Aqui tem um tutorial de como usar a plataforma de questões que eu vou sugerir para vocês. Já vou adiantar que é o TEC Concurso, melhor plataforma de questões que existe hoje no Brasil, principalmente voltado para a UAB, e concursos também, mas enfim, essa plataforma não é minha, e eu coloco a minha mão no fogo por essa plataforma aqui, fiquem tranquilos, eu vou explicar que não é a única que vocês podem usar, mas é a que eu mais indico, obviamente, tá? Como estudar a lei e marcar o vade-mecum? Então, conforme vocês forem estudando, vocês precisam marcar o vade-mecum também. Então, você não vai sair lendo de qualquer jeito, de maneira aleatória, tá? Outro vídeo aqui ensinando, tá? Então, é para fazer revisão diária? É. Como? Tá aqui nesse vídeo. Ah, é para fazer revisão semanal? É, tá aqui nesse vídeo. Beleza? E por fim, olha só que legal. Tá aqui, eu estou estudando, como se fosse aí, vocês, começando o cronograma 90. Sentei para estudar. O que eu faço? Ah, tá, é para estudar por lei, mas por onde eu começo? O que eu coloco na nota? O que eu reviso? Como eu reviso? Porque revisar todo dia tem que saber o que revisar e como revisar. Então, é exatamente isso aqui, é uma aula prática. Olha aqui, ó.
Aula prática, como fazer revisão diária e semanal. Tá aqui, esses vídeos aqui, eu estou na pele de vocês. Estou na pele de vocês. E aqui, logo em seguida, tá? Logo em seguida. Gente, vocês podem acessar essa plataforma pelo celular, só que eu aconselho que vocês usem o computador. O aplicativo do celular, às vezes, dá umas bugadas, tá? Mas vocês vão ter. E aí, logo depois, está aqui o cronograma para baixar. Está aqui o cronograma da semana 1. Toda semana é liberado um novo cronograma, tá? Toda semana é liberado. Ao todo, são 13, 14, eu não lembro. O que mais que vocês vão encontrar dentro da plataforma? Técnica de concentração da NASA. Quem tem dificuldade para sentar e se concentrar, essa vai ser a ferramenta chamada chart neurolinguístico que vocês precisam aprender para a vida de vocês. Inclusive, o chart neurolinguístico não serve só para concentração, não. Aliás, ele está aqui porque, na minha opinião, é a melhor técnica de concentração que existe na vida, tá? Mas ele serve também para ajudar no controle da ansiedade. Simulados, serão 4 simulados ao todo, tá? O primeiro simulado já está aqui disponível para vocês fazerem no dia 21 do cronograma, ou seja, ao final da 3ª semana, beleza? Tem uma reunião com o nutricionista aqui, que é o Edson Rodrigues, Dr. Edson Rodrigues, onde ele fala quais são os alimentos e os suplementos que ajudam na memória, na concentração e na disposição. Vocês vão gostar dessa reunião aqui com o Edson, viu? E aqui também tem uma reunião com a hipnoterapeuta Jaqueline Porto, onde ela dá técnicas, ela explica como é possível controlar a ansiedade, o medo e a preocupação, como lidar com isso no dia a dia. Então, senhoras e senhores, isso aqui é a plataforma por dentro. É aqui que funciona, tá? E aí, antes de eu falar os valores para vocês e como funciona, deixa eu explicar para vocês. Além da plataforma, que tem tudo que vocês precisam para serem aprovados e para executar o estudo no dia a dia, fugiu. Sim, a gente tem reunião ao vivo toda semana. Comigo. Reunião ao vivo. Para que essas reuniões, Léo? Para tirar as dúvidas de vocês, porque vocês vão ter dúvidas, tá? Vai ter um grupo do WhatsApp para vocês também tirarem as dúvidas de vocês. Eu vou ter 2 pessoas no suporte também para tirar as dúvidas de vocês, tá? Às vezes o grupo vai estar fechado e você precisa tirar uma dúvida, é só mandar mensagem para os administradores que estão lá, que são o suporte, tanto o suporte para ver a respeito do acesso à plataforma, como para tirar dúvidas também da metodologia, tá? E essas reuniões semanais, gente, justamente, tá? E as aulas são por vídeo? Você está falando quais aulas, Fábio? Quais aulas? Se for as reuniões que eu estou falando, é ao vivo comigo. E aqui na plataforma é ao vivo, tá bom? Léo, agora vamos lá. O que o método RTD não é? Presta atenção aqui, isso aqui é importante. O que o método RTD não é? Eu não sou cursinho. Vocês não vão receber videoaula, vocês não vão receber PDF. Por quê? Porque vocês não precisam. Léo, esse negócio não vai dar certo. Faça por 1 semana e depois você me fala se esse negócio dá ou não dá certo. Tá bom? Então, assim, ó, eu não sou videoaula. Eu não sou, tá? Então, vem cá, ó, só para vocês saberem, então, aqui, o que vocês vão precisar, tá? Aqui no método RTD, o que vocês vão precisar, tá? O que vocês vão precisar? Claro, adquirindo a minha metodologia, obviamente. Vocês vão precisar de quê? De uma plataforma de questões comentadas, tá? Plataforma de questões comentada, já eu vou falar. Vocês vão precisar de Vadmeco e vocês vão precisar de caderno e caneta. E eu vou explicar aqui, tá? Quando eu falo plataforma de questões, não é qualquer plataforma de questões. Por exemplo, vocês adoram o que concursos, porque é a mais famosa de todos. Leléu aqui, ó, não sugere, não indica o que concursos. Não para essa metodologia aqui. Não para essa metodologia, tá? Se vocês quiserem usar a plataforma, sem nenhum problema. Léo, eu conheço várias pessoas que foram aprovadas pelo que concurso. Tranquilo, eu não estou falando que ela não aprova. Eu estou falando que eu não indico. E por que eu não indico? Eu vou dizer. Vocês vão aprender a fazer o exame de ordem jogando o jogo da FGV, resolvendo questões. Mas não é 1, 2 questões. São várias questões. Então, vocês vão ler vários comentários.
Cada comentário de cada questão vai acrescentando uma informação nova. E essa informação não vem de forma doutrinária, ela vem de forma prática. Por isso que vocês vão aprender bem. Então, não é qualquer plataforma de questões que eu indico. O QConcurso são comentários rasos para isso daqui. E o pior, tem tanto comentário por comentário, tanto comentário de aluno lá, que você se distrai, fica lendo o que não precisa, às vezes vocês ficam lendo até discussão lá entre os alunos, é uma merda. Então, na minha opinião, não usaria o QConcurso, tá? Qual que eu indico? Eu tenho uma parceria com o Tec Concursos, tá? Eu tenho uma parceria com o Tec Concursos. Inclusive, os 10 primeiros, 110, eu coloquei 110, os 10 primeiros que adquirirem a minha mentoria, que vai ser liberada daqui a pouquinho para vocês, vão ganhar acesso por 90 dias gratuitamente, tá? Eu vou dar o acesso gratuito. Agora, os outros, eu tenho um cupom de desconto de 20%, ele custa R$ 39,90, se eu não estiver enganado, e o pessoal do Tec me deu um cupom de 20%, eu disponibilizo para vocês, eu só preciso do e-mail, mas eu encaminho para vocês, tá? Agora, outra plataforma que eu não tenho parceria, mas eu indico, porque eu conheço, tá? OAB de Bolso. Eu não tenho parceria com eles, mas eu indico. Realmente, OAB de Bolso é muito bom, tá joia? Agora, outras plataformas, tipo OAB na medida. OAB na medida é raso. Por que é raso? O professor é muito bom, mas ele entrega teoria. Então, a plataforma não é tão sofisticada. Ah, Léo, tem uma assinatura do GRAM, plataforma de questões do GRAM, rasíssima. Muitas e muitas vezes eles só indicam um artigo, isso não resolve, isso não te ajuda, a não ser que você assista às videoaulas e faça as questões. Aí é ótimo. Isso se você adotar a metodologia de ficar assistindo videoaula, tá bom? Coisa que a gente não adota aqui na metodologia, beleza? QConcurso não. Léo, o que você acha dos livros de questões comentadas? Eu tenho reservas. Eu gosto muito da editora Foco e da editora Juspódio, mas eles são limitados, porque é folha física. Eles não conseguem contextualizar. Então, muitas questões são tão rasas quanto os comentários do QConcurso, por exemplo. E vocês vão perceber no TEC, gente, tanto o TEC quanto o OAB de Bolso, mesmo que você não adquira, eles têm lá gratuitamente, por dia, você pode fazer 10, 15 questões comentadas. Então, você faz o teste, se você gosta mesmo, tá? Na minha opinião, o TEC arrumou algumas coisas que eu me queixei para eles arrumaram, eu falei com o CEO deles, o CEO não, né? Um dos 3 sócios do TEC, e eles ajeitaram isso, então ficou muito, muito bom, tá? O AB de Bolso também é muito bom, mas os comentários são diferentes. Eu acredito que o TEC contextualiza mais do que o AB de Bolso. Depois de contextualizar, eles explicam a alternativa por alternativa, tá joia? Já anota aí, viu? Os 10 primeiros vão ganhar o TEC gratuitamente, beleza? Bom, então cuidado com os livros, tá bom? Agora, claro, a prova. Não estou falando que não há prova, eu só estou falando que o risco é maior, tá bom? Vademecum, vocês precisam ter Vademecum. Ah, Léo, eu não tenho dinheiro para comprar um Vademecum atualizado. Não se preocupa, baixe no site da Câmara dos Deputados em formato de Word. Tem gente que estuda pelo Vademecum em formato de Word, no site da Câmara dos Deputados, tá? Você consegue baixar em Word, mas vai precisar, tá? Não tem jeito. Câmara. Tá faltando um acento aqui, parece que eu não estou conseguindo colocar. Câmara, beleza. E vocês vão precisar de um caderno, tá, gente? Caderno. Eu gosto do caderno físico mesmo, papel, tá? Eu gosto do caderno papel. Compra um caderno de matéria, sei lá, de 10, 15 matérias, ou compra cadernos separados, ou use o Word, tá? Ou use o Word, tanto faz. Papel é mais eficiente, Léo? Papel é mais eficiente. Agora, se você for usar papel, compre uma caneta 4 cores. Essa daqui, ó. Lembra dessas canetinhas aqui, ó, 4 cores da Bic? Vocês vão precisar disso aqui para ser aprovado, tá? Eu acho que eu tenho umas 10 disso aqui, eu tenho um monte disso lá em casa. Porque para trabalhar, para estudar, para criar, para inventar coisas, eu uso caneta 4 cores. E eu vou explicar por que para vocês dentro da mentoria, tá? Dentro da mentoria eu explico por que vocês precisam usar uma caneta 4 cores, por que vocês precisam fazer caderno de notas. Isso aqui é caderno e caneta.
beleza? Mas pode usar o Word sim, tá? Vocês podem estudar e fazer suas notas no Word. O importante é, vocês vão precisar fazer notas, vocês vão precisar fazer questões comentadas. O que vocês não precisam, tá? Não precisam se aplicar a minha metodologia. Vocês não precisam de cursinho, vocês não precisam de videoaula, vocês não precisam de PDF. É isso que vocês não precisam, tá bom? Muito bem, senhoras e senhores. Deixa eu mostrar aqui, então, para vocês. Vamos chegar aqui à nossa parte final aqui, da nossa brincadeira. Léo, quando é que começam os estudos, então? Quando é que começa? Segunda-feira. Então, você tem de hoje até segunda para estudar a metodologia, para se aprofundar na metodologia. E domingo, provavelmente domingo, tá? Eu não vou dar certeza, vou dar certeza no grupo do WhatsApp, tá? Então, quando você adquirir, entra logo no grupo do WhatsApp, acessa a plataforma, estuda módulo 1 e 2, obrigatoriamente, módulo 1 e módulo 2, obrigatoriamente. Aqueles bônus, vocês podem ver em outro momento, mas obrigatoriamente vocês têm de estudar, beleza? E aí, domingo, provavelmente domingo, a gente vai fazer uma reunião inaugural para eu falar de hiperfoco, tirar as dúvidas de estudo de vocês, para vocês já começarem a batalha na segunda-feira. Combinado, gente? Quem gostou até agora, fala um eu aqui. Já vou falar, Alex. Quem gostou até agora, fala um eu aqui. Quem acha que essa metodologia pode fazer diferença na vida de vocês? Quem está cansado, sabe, eu não sei quantos exames vocês já fizeram, 2, 3, 4, 5. Einstein tinha uma frase que falava, né? Insanidade é querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Talvez seja a hora de vocês fazerem algo diferente para buscar um resultado diferente. E o que eu prometo para vocês aqui é a minha parceria com vocês até o final. Por isso, reunião semanal comigo, ao vivo. Eu não abandonarei vocês até o dia da prova. Aliás, gente, quem é meu aluno, ex-aluno, pode provar. Vocês vão receber muito, muito mais do que está aqui nessa plataforma, porque eu acabo fazendo muito mais coisas com vocês, principalmente muitas lives no Instagram, para ajudar vocês no dia a dia, tá joia? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês, então, para a gente chegar no valor, só para vocês saberem, né? Vocês vão receber cronograma semanal específico. Dentro dessa plataforma, né? Vídeos curtos ensinando, já mostrei para vocês lá tudo bonitinho, né? Vou ensinar vocês a fazerem organização de vida, gestão do tempo, principalmente... domingo, na reunião de hiperfoco, eu vou ensinar vocês a fazerem alinhamento familiar. Lembra da minha agenda? Gente, ó, deixa eu mostrar rapidinho aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, só é possível porque eu faço alinhamento familiar com a minha noiva, com as minhas filhas. Senão, eu não conseguiria, não. Eu vou ensinar vocês a fazerem alinhamento familiar, tá? Além de que domingo também eu vou ensinar para vocês técnicas de disciplina, de constância, como manter a constância todo dia, né? Cronograma semanal específico vocês vão receber toda semana, dizendo o que estudar. Reuniões semanais ao vivo comigo aqui pelo Zoom, tá? Simulados comentados, ao todo serão 4. Vocês vão aprender como estudar no dia a dia, todo dia. Vocês vão saber o que estudar e como estudar. Pronto, é isso que vocês precisam ao longo de 90 dias. O resto é perfumaria. Isso aqui será entregue pela plataforma que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão receber um e-mail com acesso a essa plataforma, tá? Se não tem dificuldade, é muito autodidata lá, tá? Não acaba por aí, porque tem os bônus, né? A gente tem os exercícios da NASA de concentração, aula com nutricionista, as técnicas de hipnose e também tem algumas aulas específicas de alguns temas que serão liberadas depois, tá bom? Ainda não está lá na plataforma, não, mas alguns temas específicos eu libero porque eu ensino vocês a não cair em pegadinhas. Então, eu pego lá o controle de consonalidade e libero para vocês e resolvo questões para vocês não caírem nas pegadinhas. Dosimetria da pena, que é uma matéria que eu adoro, né? Até porque advogado criminalista durante muito tempo, adoro júri. Então, tem lá questões de dosimetria da pena para vocês não caírem nas pegadinhas e assim vários outros temas de administrativo, serviço público, agentes públicos. Você sabia que agente público já caiu 38 vezes? Então, com certeza vai cair agentes públicos no exame 37, tá bom? Bom, o que mais? Antes de eu falar o valor, meu diretor aqui, o Gabriel, ele me lembrou de uma coisa. Lembra que eu falei para vocês que as primeiras pessoas que adquirirem vão ganhar uns prêmios comigo?
eu preciso primeiro falar para vocês dos prêmios, antes de falar para vocês do valor. Léo, fala logo o valor. Até falo, só que eu preciso mostrar para vocês aqui alguns prêmios. Presta atenção aqui, ó. O primeiro que comprar vai ter direito a uma mentoria individual comigo, tá? São 2 reuniões. Uma agora na próxima semana e uma outra daqui a um mês, para ajustar. Então, são 2 reuniões. Então, o primeiro que comprar terá 2 reuniões de mentoria individual comigo, onde a gente vai fazer juntos a agenda, onde eu vou olhar o seu caderno de notas, onde eu vou olhar a marcação do Badmec para saber se está marcando certo, onde a gente vai falar da sua rotina de vida. Então, o primeiro que comprar, tá bom? Aí, na sequência, os outros 5 que comprarem, os outros 5, coloca aqui, né? Os outros 5, os próximos 5, né? Vai ter direito, olha só, vai ter direito aqui a ganhar a minha dobradinha. É um mini curso, tá, gente? É um mini curso. É um mini curso de penal e processo penal. Esse mini curso não é teórico, esse mini curso é prático, tá? E aí você pode assistir quando você quiser, pode distribuir aí nos seus finais de semana sem nenhum problema. Então, o primeiro que comprar leva a mentoria individual, os outros 5, né, na sequência, ganham um mini curso de processo penal, os outros 5, né, avançando aí os outros 5, depois eu provo para vocês, gente, quem é na sequência, porque a plataforma me apresenta. Quem comprou primeiro, segundo, terceiro, eu sei exatamente quem compra na ordem, vocês vão ver lá direitinho, tá? Tem a ordem bonitinha lá. Os outros 5, na sequência, vão ganhar o meu mini curso prático de administrativo. Administrativo. É sério, Léo? Sério. Só um detalhe. Todos os temas do meu mini curso de processo penal, de penal e processo penal, todos os temas que eu abordei aqui, todos eles caíram no exame 35 e 36. Todos os temas que eu abordei em administrativo caíram no exame 35 e 36. Todos, tá? Todos. E os outros 5, vão ganhar o meu mini curso de constitucional. Gente, eu tenho um gosto, um carinho tão grande por esse mini curso que vocês não fazem ideia, porque já recebi muitos feedbacks de pessoas que falaram assim, pela primeira vez eu entendi constitucional, pela primeira vez eu entendi direito administrativo, porque não é aula teórica, é aula prática, resolvendo questões, mas contextualizando para vocês entenderem. E aí eu dou vários exemplos. Léo, tem como adquirir esses mini cursos separados? Tem, mas não é agora que a gente vai falar sobre isso. Eles são bem baratinhos, em torno de R$29, R$39 eles. São 6, 7 aulas, com mapa mental, com questões comentadas, né? Enfim, ao vivo, foi gravado ao vivo, né? Foi gravado ao vivo, com turma e tudo mais, então é isso. E independentemente disso, tá? Independentemente disso, vou até colocar um asterisco aqui, todos os 10 primeiros vão ganhar acesso gratuito ao TEC por 90 dias, tá? Por 90 dias. Todos os 10 primeiros vão ganhar. Léo, e se eu não ficar nessa... Detalhe, tá, gente? Total de vagas são 32 vagas, tá? Deu 32 vagas, eu encerro, tá? Deu 32 vagas, eu encerro. Por quê? Porque eu preciso acompanhar vocês, tá? É meu tempo. Então, o meu tempo é limitado, beleza? E todos que não tiverem nessa brincadeira poderão ganhar 20% na assinatura do TEC, beleza? Eu tenho essa parceria com eles aqui, a assinatura do TEC, beleza? Se não me falha a memória, gente, é 39, assim, me falha a memória porque realmente não lembro, sai para 32,20, 32,70, não lembro, mas alguma coisa assim, tá? É o mesmo preço lá da OAB de bolsa. Outra coisa, não é fidelidade de 1 ano não, tá, gente? Isso aqui não é fidelidade de 1 ano, tá? Beleza? Tudo bem? Tá joia? O TEC aqui é acumulativo, os 10 primeiros aqui do TEC é acumulativo, tá, gente? Então, os 10 primeiros aqui do TEC é acumulativo sim, beleza? Os 10 primeiros é TEC, acumulativo sim. Mas, primeiro, 2 reuniões individuais comigo,
E aí, da sequência, os próximos 5, minicurso de penal. Depois da sequência, os outros 5, minicurso de administrativo. Na sequência, os outros 5, minicurso de constitucional. Beleza? E os 10 primeiros, independentemente desses primeiros aqui, cumulativamente, vão levar acesso gratuito ao TEC. É isso, Gabriel? Fechou, então. Todos entendidos? Fiquem tranquilos que até domingo eu presto conta para vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu mostro direitinho quem foi que ganhou. Podem até tirar foto disso aqui para depois me cobrarem, tá? Mas não esqueçam, gente, ó, são 32 vagas no total. A minha mentoria é, sim, limitada, tá? Voltando para cá. Vamos encerrar, então, nossa brincadeira. Só uma pergunta. Quanto vocês acham que custa essa mentoria? Quanto vocês acham? Para pensar assim, ó, vocês vão receber cronograma semanal, vocês vão receber mentoria semanal, vocês vão receber, só para vocês terem uma ideia, o curso de gestão de tempo, produtividade, disciplina que eu fiz, eu fiz 3 cursos na minha vida. O mais barato, eu paguei R$997, para vocês terem uma ideia, né? Muito bacana isso aqui. O meu curso, eu não sou coach, tá? Não sou coach, mas eu cheguei a fazer um curso de programação neurolinguística chamada PNL, que tem muitas ferramentas aqui da PNL. Eu paguei R$3.000, né? Paguei R$3.000. Então, assim, ó, se eu fosse colocar na ponta do papel o que eu poderia cobrar, entenda, não estou falando de desconto, o que eu poderia cobrar aqui, tranquilamente, gente, por ter muitas ferramentas que vão ajudar vocês para a vida, por ser um cronograma eficiente, detalhado, específico, pelo esse acesso pessoal que vocês vão ter comigo pelo grupo do WhatsApp e também nas mentorias semanais, tranquilamente, eu poderia cobrar aqui de vocês R$1.000, R$1.500. Tanto é que a minha mentoria individual, ela custa R$1.500. A minha mentoria individual, ela custa R$1.500. Mas, aqui nessa mentoria coletiva, com 32 vagas, que eu quero liberar agora para vocês, prepara aí o link, viu, Gabriel? Prepara o link nos grupos, por conta da... Tá, mas manda nos grupos. Por conta da premiação, coloca nos grupos, tá? Coloca no grupo o link exatamente 9 horas. Para dar tempo de todo mundo pegar cartão, todo mundo se organizar. Isso, 10 horas em ponto. São 9 horas e 53, por conta da premiação, você vai liberar 10 horas cravado, beleza? No grupo de WhatsApp. Quanto que vai valer, então, isso aqui, que vai ser o valor que vocês vão pagar aqui, senhoras e senhores? 12 parcelas de R$ 49,70. Ou à vista, né? À vista, vocês podem fazer à vista, ou vocês podem parcelar. Só toma cuidado lá na hora de fazer lá o formulário direitinho, né? Vocês escolherem a quantidade de parcelas que vocês querem, tem como editar lá, tá? Automaticamente aparece 12. Tá? São 12 de R$ 49,70, mas se vocês quiserem pagar à vista, 497 à vista. Tá lá, detalhadozinho na plataforma. O Gabriel vai liberar o link às 10 horas em ponto, que dá tempo de todos vocês irem atrás de cartão de crédito aí, que tenha limite e tal, tudo certinho, tá bom? Importante aqui para vocês. Isso aqui é só o valor. Isso aqui, aliás, desculpa, isso aqui é só número. R$ 49,70 por mês, vocês gastariam com assinatura aqui de Netflix, Prime, Disney. Você viu que a Disney passou a Netflix agora? Um lanche, uma pizza, não sei. Isso aqui é para transformar a vida de vocês. Muito mais do que uma aprovação na OAB. Eu posso garantir para vocês que não vai faltar suor, dedicação, entrega. Não vai faltar, tá? De minha parte, não vai. Agora, tem garantia, tá? Tem garantia. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem 7 dias de garantia para vocês pedirem um reembolso, né? Eu estou dando 10 dias. Por que 10 dias? Porque é o tempo de vocês se organizar, aprender como é que funciona a minha metodologia, entender como é que ela funciona por dentro, entender o que você tem que fazer no dia a dia, e você vai praticar por 1 semana, que é a semana 1. E aí você fica atento. 10 dias, né? 10 dias contado da aquisição, viu, gente? 10 dias contado da aquisição. É automático, vocês nem precisam me pedir. Na própria plataforma vai ter a opção de vocês fazerem isso. Tem pessoas que não dão ênfase nessa garantia. Eu dou. Porque é o meu nome que está em jogo, é a minha honestidade, a minha integridade, é a minha honra que está aqui. Então, eu gosto de dar ênfase nisso aqui, porque muitos de vocês não me conhecem. Mas
Eu não conheço vocês, mas eu conheço a dor de vocês. O medo de não ser aprovado. Eu conheço o medo de não ser aprovado. Eu conheço os traumas de quem já foi reprovado. Eu conheço, porque eu lido com essas pessoas todos os dias. E assim como não gosto que brinquem com a minha vida, o meu futuro, eu também não brinco com a vida e o futuro de vocês. Então, se você tiver dúvida da minha plataforma, do meu trabalho, da minha entrega, de como a gente trabalha, de como a gente funciona, vocês têm esses 10 dias para testar, tá bom? Léo, o meu cartão tem limite, a rocha. Vai lá e faz às 10 horas. Léo, meu cartão não tem o limite todo. Procura alguém, procura ajuda. Isso aqui vai mudar a vida de vocês, tá bom? Outra garantia que eu estou dando para vocês. Outra garantia que eu estou dando para vocês. Outra garantia que eu vou dar para vocês. 6 meses de acesso. 6 meses de acesso a essa mentoria aqui. A tudo que acontecer ao longo desses 90 dias, que eu for, porque muita coisa vai entrando na plataforma, né? Os cronogramas semanais, as reuniões semanais, aulas específicas vão entrando. Então, ao longo desses 90 dias, né? Tem esses 90 dias, mas eu vou dar acesso a vocês por 6 meses. Se acontecer alguma eventualidade de você não ser aprovado, se acontecer alguma coisa de você nem conseguir fazer a prova, você pode acessar essa plataforma por mais um exame, até o exame 38. É outra garantia que eu estou dando para vocês. Eu vou ter trabalho com vocês, se vocês precisarem de mais um exame, mas eu não vou cobrar nada mais por isso. Não estou cobrando pelo uso extensivo da plataforma. Eu não vou cobrar, tudo bem? Isso aqui é a primeira fase, tá, Jaque? Muita coisa que você vai aprender aqui, você vai levar para a segunda fase. Mas deixa eu já te adiantar uma coisa. Estudar, a metodologia de estudo da primeira é completamente diferente da segunda. Mas eu sempre faço uma live ensinando vocês a estudarem. Inclusive, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver uma aula minha só ensinando a estudar. Ó, fica atento aí que tá chegando às 10 horas. Chegou alguém aqui? Estagiária. Tadinha, cara. Estagiária saindo agora. Léo, posso parcelar em até 12 vezes no boleto? Não, não existe parcelamento no boleto, tá? Parcelamento mesmo só no cartão, tá? Vocês podem pagar no Pix à vista, vocês podem pagar no boleto à vista, mas boleto parcelado não tem, tá bom? O que mais? Tem mais coisa aqui? Deixa eu ver. Isso aqui não é para qualquer um, não. Eu te espero aqui do outro lado desaprovados. Gostei disso aqui. Não é para qualquer um, não, gente. É só para quem tem autorresponsabilidade. Isso aqui é jogo de adulto. Isso aqui é jogo de gente que tem maturidade. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, existe como ser aprovado. Existe uma metodologia de aprovação. Existe. Mas não é fácil. E por saber que não é fácil, é que eu faço essas mentorias com vocês toda semana para manter vocês constantes. Então, você que tem dificuldade de manter a constância nos estudos, você que tem dificuldade de memorização, você que tem dificuldade de concentração, essa mentoria é para você. Essa mentoria é para você. Não é para qualquer um, é para quem quer pagar o preço da aprovação. É quem realmente quer jogar o jogo de gente grande. É para quem quer ser aprovado e estar na segunda fase do exame 37. E quando eu digo quem quer, não é, eu quero ser aprovado. Não, cara. Não. Se você entrar de corpo mole, não entra na minha mentoria. Não ocupe o espaço de uma outra pessoa na minha mentoria. Eu não estou nisso aqui pelo jogo. Eu não estou isso aqui pelo dinheiro. Esse escritório aqui não veio do dinheiro da mentoria. Podem ficar tranquilos. Isso aqui veio de muito esforço, de muita competência, de muita responsabilidade, de muita parceria. Então, para mim, que não é jogo de dinheiro. Não é jogo. Eu ainda tinha comentado com o Gabriel, da gente cobrar mais caro, porque quanto mais caro, mais vocês se comprometem. Mas eu sei que tem muita gente boa, comprometida, que não tem condições de pagar mais. Mas se você não entrar comprometido nessa mentoria, eu te peço, não entra na minha mentoria. Nem para testar por 10 dias. Não façam essa sacanagem comigo, não façam sacanagem com outras pessoas. Dê espaço para quem realmente quer estudar, porque eu vou trabalhar muito para vocês. Eu lembro, eu não sei se tem alguém aqui da minha época que a Catarina nasceu. Catarina nasceu no dia 17 de junho. E tinha uma prova no dia 2, dia 3 de julho. Eu fiz lives diárias. Eu fiz live meia-noite, eu fiz live 11 horas da noite, eu fiz live às 12 horas. Por conta do meu compromisso. Então, eu quero pessoas comprometidas aqui também. Tá? Vou mandar lá. Beleza?
Gente, para quem não conseguir adquirir, eu vou continuar com o meu trabalho incrível lá no Instagram. Eu vou continuar com conteúdo gratuito. Pode. Já mandou? Manda, libera. Já deu 10 horas já. Libera, libera, libera. Tá bom? Em relação a quem pagar no boleto, eu vou considerar a hora do pagamento, tá? Boleto eu vou considerar a hora do pagamento e não da compensação. Boleto leva um dia útil para ser reconhecido. Então, para entrar na premiação, eu vou considerar a hora do pagamento, tá bom? Aí você manda uma foto para mim do seu boleto aqui nesse telefone de suporte, tá? Aí você manda uma foto do boleto aqui, belezinha? Certinho, senhoras e senhores? Outra coisa, gente, não saiam do grupo só porque você não adquiriu, tá? Eu tenho uma surpresa ainda para quem não adquiriu. Eu ainda estou negociando com o Gabriel aqui uma condição. Então, não saiam do grupo só porque você não vai adquirir, tá? Fiquem no grupo mesmo que você não adquira. Estou falando no grupo que você está hoje. Porque quem adquirir vai entrar no grupo da mentoria. É outro grupo, tá? Beleza? Quem comprar já pode sair desse grupo que você usou para entrar aqui, sem nenhum problema. Porque agora você vai para o grupo comigo. Eu não estou nesses grupos de vocês, não. Quem está lá é o Gabriel, fazendo um suporte direitinho, tá? Mas quem não adquirir, não saia. Não saia, tá? Porque eu estou estudando com o Gabriel a possibilidade de uma condição de uma forma diferente, com condições diferentes, mas assim, primeiro que eu não posso prometer, segundo, é só se sobrar vagas além das 32 vagas, tudo bem? Tá joia? Então, se sobrar vagas, a gente vai fazer sim, tá bom? Boleto à vista consegue, é só preencher lá direitinho e imprimir o boleto, tá bom? Sem nenhum problema. Já é? Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Então é isso, senhoras e senhores. Foi uma alegria estar com vocês, tá? Foi uma alegria. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Nesses próximos 10 dias, vocês se esforcem. Deem o melhor de vocês. Estou falando nesses 10 dias, é para dizer assim, ó, a metodologia funciona. Porque você só pode dizer se não funciona se você testar. Então, se organize para isso. No domingo, eu vou fazer uma reunião com vocês, já os mentorados, sobre hiperfoco. Eu vou ensinar vocês a entrarem em hiperfoco. Eu vou ensinar vocês a desenvolverem hiperfoco para vocês aumentarem a produtividade de vocês. E assim, ó, sem estragar a família de vocês, sem estragar os relacionamentos, sem estragar o trabalho. Eu vou ensinar para vocês. Agora, depende muito mais de vocês que de mim. Eu vou mostrar um caminho que não necessariamente é fácil. Não necessariamente é fácil. É simples, mas não necessariamente é fácil. É simples, mas vocês vão precisar tomar algumas decisões. Mas a vida de um adulto e a vida de um adulto de sucesso é feita por decisões difíceis. Tá bom? Pode parecer um clichê, mas é a mais pura verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe a saúde de vocês, vocês que entrarão, vocês que não entrarão, tá? Que Deus cuide dos estudos, dê sabedoria a vocês, mas acima de tudo, gente, acima de tudo, execução é poder. Estudem, estudem, porque não existe concorrência para quem é dedicado, para quem dá o melhor, não existe concorrência, tá bom? Beijão para vocês, um beijo no coração de vocês, tá bom? Vocês vão saber quem são os primeiros, lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar a lista para vocês, não se preocupem, tá? Eu tenho como saber pela plataforma. A plataforma faz isso automaticamente, é o próprio robô da plataforma que faz isso, tá? O link já está liberado lá nos grupos. Eu também vou liberar lá no... Pode liberar no Instagram também, tá? E pode mandar também no privado deles. Você já liberou nos grupos, não já? Então, beleza, então. Tá bom? A respeito de quem ganhou a mentoria, pode ficar tranquilo, eu vou entrar em contato contigo. Quem ganhar os minicursos, né? Aqueles 15 que vão ganhar os minicursos, não se preocupe, vocês vão receber acesso por e-mail, tá? E quem vai receber o acesso gratuito ao TEC, também não se preocupem, porque eu vou mostrar para vocês quem são os 10 primeiros e eu vou mandar para o e-mail de vocês o acesso gratuito ao TEC, tá bom? Só para vocês terem uma ideia sobre essa história do TEC, né? Deixa eu ver se eu tenho uma conversa aqui com o Thiago do TEC, aqui, só para mostrar para vocês. O pessoal do TEC é sensacional, galera. Muito bom, muito bom, muito bom.
Tá aqui. Aqui, ó. Só para vocês saberem que o jogo é sério aqui, ó. Esse aqui é um dos sócios do TEC. É o Thiago, com quem eu converso sempre com o Thiago. O Thiago é super gente boa, tá? Tá aqui minha conversa com ele. E aí vocês que receberem, vocês vão ter 15 dias para iniciar o acesso ao TEC, tá bom? Então fiquem tranquilos, a coisa é séria. A gente não tá brincando com vocês, tá bom? Já vou apelar para meu ex para me emprestar esse dinheiro, show de bola. Fala para ele que vai voltar. Pode falar para ele que isso vai voltar, não se preocupa não. O estudo devolve, gente. O estudo devolve. O estudo devolve para quem estuda. O estudo devolve. O estudo devolve para quem estuda. Não esqueçam disso nunca, tá bom? Vamos lá, que mais? Tem perguntas aqui ainda. Já liberou? Já liberou, tá bom? A Andréa está falando que está num grupo aqui que não está liberado. Tem alguém aqui que não recebeu no grupo do WhatsApp, gente? O meu WhatsApp está errado. Meu WhatsApp está errado? Como assim, Flávio? Eu vou mandar aqui no chat também. Tá, o Gabriel vai mandar no individual para vocês também. Já compraram? A Yara já comprou? Fantástico, senhoras e senhores. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe. E até aí no Instagram, que a gente pode se encontrar por lá. Podem mandar mensagem no direct. Eu e minha equipe estamos respondendo no direct. Ou não, no domingo. No domingo, provavelmente domingo, vou confirmar o horário para vocês. Nossa primeira reunião inaugural, para vocês começarem com tudo na segunda-feira. Tá joia? Só um instante. Deixa eu ver.